Valendo! E aí, gente? Tem que começar assim. Sejam bem-vindos a mais um Lopcast. É o Lop. Não podia perder. Galera, começando mais um episódio de número 6. Eu sempre esqueço o número, mas hoje eu lembrei. E temos um convidado especial, mas antes de apresentar o nosso convidado, a gente trocar uma ideia, gostaria de aproveitar para agradecer, né, Emerson? Com certeza. Agradecer as pessoal que tá interações. junto aí, né? Sim. Conectado, rede social, Instagram, Facebook, o LX e tudo mais. 7 contas LX. Galera. Tá bom. Mas tá fazendo a diferença. Na verdade, dá muito sentido pro que a gente faz. Então, principalmente pro Oliver, pastor Anderson Grandini, que todo vídeo tá lá comentando, interagindo, dando feedback. Gente, muito obrigado e continue. Não percam a passada. Sim. Massa, feito isso, vamos começar então. Temos aqui hoje nosso convidado, Raul. Toca, Raul! Não é o Raul Seixas, viu, pessoal? Nem o Nossa. Gil. Raul, Vai lá. Vai. seja bem-vindo, Raul. Cara, meu nome era pra ser Henrique, velho. Rapaz. Daí o Raul Seixas morreu um pouquinho antes de eu nascer, cara. Que sacanagem, sério, Já velho. Elvis. Toca, Raul. Raul, obrigado. Gente, viu? prazerzão Obrigado estar com pela vocês presença. aqui. Acho que vai ser um tempo muito proveitoso também. Também A conversa já estava fluindo aqui, já estava fazendo piada um dos outros aqui. E é isso. Agora, Marquinhos, vou passar para você, para sempre. Quero agradecer, segundo o Emerson, todo o pessoal da LX. Beleza, né? Entendi o LX, mas tudo bem. Mas, gente, como a gente sempre fala, de praxe, antes do pastor Raul, do ministro, do músico, do levita, do jogador. Mano, conta a tua história, a gente quer saber quem é você aí, o Raul, antes do Raul. Mano, cara, eu sempre falo assim que eu não sou o pastor Raul, eu sou o Raul pastor. Meu Deus. Raul Então, pastor. por isso eu não me preocupo muito com o título pastor, né? Então, eu sou o Raul, sou pastor, sou casado com a Jéssica, pai do Leonardo, do Lorenzo. Amo Jesus, um homem simples. Acredito que sou um homem simples. Pega a picanha lá, Cleito, aquela que não é combinando. Cleitinho, um abraço. Não, sou um cara simples aí e acredito que é isso, mano. Acredito que sou um adorador, gosto de amar Jesus. Show. Direto. Tá bom? Fechou. Tchau, gente. Até a Gente, próxima. valeu. Muito obrigado. Conta tudo. Até o próximo. Era Raul, só, obrigado, era só essa Raul. pergunta, né? Era só A todo o pessoal da LX, Deus abençoe. Mercado Livre. Valeu, Marketplace. Vai. Muitas coisas, né, Raul? Mas tem uma que hoje você está atuando. Daqui a pouco a gente vai pedir para você descrever todo o início, Só. mas eu vou nisso que está me interessando demais. Você falou que hoje, atualmente, está trabalhando com a parte de multimídia da Gilead. Como é que Também, tá mano, sendo? Como é também. que começou isso? Cara, assim, 2012, acho que foi, nós fomos fazer um evento e não tinha ninguém pra fazer um cartazinho. É sempre assim. Então, eu procurei na internet tudo que tinha de programa, daí tinha um que fazia logo já. Não precisava nem a gente fazer. Ei. Essa foi a primeira loguinha, né? Mas assim, então faz algum tempinho já que trabalho com comunicação na igreja. Hoje eu sou um dos pastores, né, ali da Gilead Church. Pastoreio também os jovens, lidero adoração, faço comunicação, faço lives, transmissão, qualquer coisa. Raul H. Fernandes. Marketing. Marketing multinível, não, Merchan. Legal que não parece. O trabalho é muito profissional, né? Você disse que surgiu. Obrigado, cara. Obrigado. É muito bom, eu olho, até Uhum. me inspira, né? Eu olho que o meu massa. Instagram, eu preciso dar uma olhada ali na Gilead. Cara, eu vou falar pra você, tem uma galera que fala assim até pra mim, cara, abre uma empresa. Mas assim, apesar de fazer há bastante tempo, é muito intuitivo. Assim, eu acho que os caras que é profissional mesmo da área, ele olha e fala assim, cara, esse cara... Porque eu pego e é intuitivo mesmo que eu vou criando. E eu acho que por criar bastante tempo, às vezes você vai pegando o olho do negócio e vai criando legal, né? É o olhar do artista, né? No Acerca orgânico, de- né? Criatividade. Eu costumo dizer para ler, minha esposa, que criatividade é o elemento talvez mais importante do ser humano. Porque é a capacidade dele criar do nada. Cara, de, sabe que né, tem de uma- pensar diferente. Sabe o que rola comigo? Às vezes eu preciso criar uma parada assim e às vezes eu tô conversando, que nem nós estamos conversando aqui. Daí eu falo pra pessoa, sabia que eu tô trabalhando agora? Como assim você tá trabalhando? Porque, cara, como eu não sou um profissional, eu não sei qual que é o primeiro passo, o segundo passo pra criar alguma coisa.
Mas é inspirativo mesmo, né? Então, Cara, e como é você vai difícil, conversando, cara. você vai pegando a inspiração pra fazer o que você tem que fazer. Criar um banner pessoal, ó, eu aplauso. Sério, cara. Quem cria banner, quem cria as coisas, porque eu não consigo, não. Não, é massa, cara. Eu vou te falar que é uma parada muito massa de fazer, velho. E eu acho que o pessoal vai ficar até surpreendido, porque eu acho que é o que eu nunca falo em nenhum lugar é sobre a parte da comunicação. Normalmente a galera já me vê como o cara do louvor e da palavra, mas assim, da comunicação, né? E hoje nós já começamos com a comunicação, né? Tá certo, cara. E tá já... aqui a voz da comunicação. A comunicação nunca é vista, né? Geralmente tá ali, mas Pô, quem é que real, faz? Sim. É real, mano. Então é importante saber disso, ó. Galera que acompanha a Gilead, Raul faz a comunicação. Cara, é o que eu Bacana. sempre falo pra galera da transmissão lá. A gente fala de levar o evangelho a toda criatura. Cara, tá bom, o pastor é o cara que prega. Mas se não tiver o carinha da câmera lá, Não chega, né? não chega, mano. Então esse cara também tá pregando pra toda criatura, mano. O cara que tá ali Show. dando acesso, né? Eu acredito nisso. O cara que dá acesso é o cara que tá levando a parada mesmo pra frente. Viu, Saulo? Você é o cara. Saulinho, Seu cara, um mano. abraço. Seu cara, mano. Esse retorninho é bem massa, velho. Cobicei e cobiçai. Até o final vai que descola, né? Legal, Raul, legal. Glória a Deus. É que tá assim, não, a gente não edita nada, gente. Como que é? Perde engajamento. Eu não esqueço mais. Gente, e como a gente tava falando, né, sobre toda essa questão de comunicação, tá lindo. Mas eu quero ouvir o profundo. Cara, eu gosto demais, né? Que a primeira vez eu ouvi o testemunho do Raul e foi muito forte. Né, cara? A gente queria ouvir toda essa história, porque as pessoas não sabem. Poucas pessoas conhecem, né? Porque mano. muitas histórias são contadas em lugares específicos, né? Uhum. A gente queria saber qual que é a profundidade, até chegar em todo o cara da música e tudo, e do multimídia. Cara, eu falava muito, velho. Quando eu me converti, assim, né, antes até de chegar quando eu me converti, era aquele negócio. Foi uma conversão bem impactante pro bairro onde eu morava. Sim. Então, aonde nós ia, não, Raul vai contar o testemunho, Raul vai contar o testemunho. Então, por um bom tempo, eu achava que aquilo que eu tinha vivido era o meu testemunho. Mas eu entendi que aquilo é a minha história de vida. Meu testemunho é quem eu sou hoje, tá ligado? Mas, assim, questão de história, que nem você tá perguntando, eu sempre fui um cara muito precoce na vida. Como assim? Tudo que eu vivi muito cedo. Então, vim de um lar assim, um lar bem tribulado, né? Bem difícil. Hoje, meu pai, graças a Deus, aceitou Jesus. Minha mãe também. Minha mãe sempre esteve dentro da igreja. Mas, assim, com 10 anos, de 9 para 10 anos, meu pai e minha mãe se separaram. E a gente foi morar num bairro de São José dos Pinhais, que era uma zona bem de periferia, assim, chamada Jardim Itália. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o Jardim Itália. Então, eu com 10 anos, eu comecei a fumar, a beber. Nossa. Com 11 anos, eu comecei a traficar. Meu Deus. Com 11 anos, eu já traficava. Eu lembro de noites, assim, que um amigo meu, o Zóio, o Everton, foi e é ainda meu amigo, né? Quantas vezes, assim, dois piados, ele um pouquinho mais velho que eu, com 11 anos, fugindo da polícia, tá ligado? Assim, porque vivia a separação do meu pai e da minha mãe desencadeou muita coisa, assim, então fui para um ambiente mesmo de drogadição, de alcoolismo, bem conturbado, assim. Não sei se vocês lembram de um filme que se chamava Cidade de Deus. Sim. Então, esse, cara, assim, eu não acho que a culpa é do filme, mas assim, a gente assistiu, eu e a piazada do bairro, a gente assistiu esse filme, então ele se tornou meio que o mantra da galera. A gente queria se tornar aquilo também. Até aquelas piadinhas, né? Raul não sei o quê, meu nome é aquilo do lado, tá ligado? Cara, a gente fazia tudo, só que assim, e começamos tráfico, droga, arma e tudo um monte de coisa. Cara, e dentro disso tem um monte de história, velho. Dentro desse ambiente aí tem um monte de história. Mas quando foi em 2004, 2005, se eu não me engano, num carnaval, o que aconteceu? Um cara da Vila de Baixo, porque lá era assim, Iraque, que nós chamava Iraque, né? Que era a galera do Iraque, e a nossa galera que era do Moradias Trevisan, que a gente chamava de Forgados, né? Naquela época de galera andava de colegial, tudo, né? Anos 2000 aí, né? E daí o que rolou, cara? Nós estamos calculando a idade, né? Era dividido por uma principal os dois bairros. Não sei se vocês conhecem mesmo lá ou só ouviram falar. Ali, né? Mano. Então,
tá ligado? Que divide ali, né? Então, o Iraque, eu era do outro lado ali do Moradia. Você era do Iraque, né? Que eu lado que você é, velho? Eu era Uber. O Uber está em todo lugar. Vai. Pô, saiu bem dessa, né? Não vou falar que sou do Iraque. Liso. Mas daí o que acontece, cara? Num carnaval, os caras lá de baixo vieram e atiraram num amigo nosso. E deles atirar num amigo nosso foi o dia que eu mais vi arma na minha vida. Sinceramente, eu não lembro nem do número de arma. Só sei que a gente, né, no meio do instinto ali, começamos a chamar todo mundo que tinha uma arma. Juntou uma de arma, nós fomos lá e atiramos em 4 caras lá embaixo. Nisso, é aquele negócio, vai e volta. Eles viriam voltar. Na volta, por mais que a gente tava tudo armado, a gente também não é bobo, né? Falou-me assim, cara, vamos se esconder. Todo mundo foi se esconder em algum lugar, separado. E como na vila lá, minha mãe era cristã, tinha a galera que eu conhecia tudo da igreja, eu fui me esconder dentro de um culto. Olha só. Ai. Que era um congresso de jovens no carnaval. Uau. Porque a nossa igreja, ela tinha um ideal que era assim, nós, no carnaval, enquanto todo mundo vai pra chácara, nós queremos continuar na vila. Quando todo mundo vai fazer retiro, a gente queria, né? Então, nesse dia, cara, isso deu certo, porque eu estive lá. E, assim, a minha casa era um ponto de droga. O meu falecido tio, que mataram no meio desses rolês, ele era um dos traficantes, o chefe lá do tráfico. Esse meu tio, ele... Então, como era um ponto de tráfico, a polícia foi lá. Eu tava voltando do culto, a polícia tava na frente da minha casa. Ô, louco. Daí uma irmã da igreja falou, Cal, vem pra minha casa. Eu fiquei 5 dias na casa dela. Nesses 5 dias eu comecei a conhecer Jesus. Eu fui integrado. Cara, a igreja me abraçou. Começaram a me integrar em tudo que tinha da igreja, tá ligado? Ah, tem isso aqui, vem fazer isso aqui, tal. Eu nem era crente, já me colocaram no teatro, num monte de coisa, assim, tipo, pra agarrar o cara de qualquer jeito. Seguro? E daí chegou um irmãozinho e falou assim, cara, tem aula de violão, né? Pra aprender a tocar violão na igreja. Você quer? Falei, quanto que é? Ele falou, não, eu vou pagar pra você. E como, né, todo cara que se preste, quando é de graça quer, eu fui. Não tinha interesse por música nem nada, mas fui aprender música. Cara, com 4 meses eu já tava totalmente inserido no Quantos anos tinha evangelho. mais ou menos aí? Aí eu tinha 14 pra 15 anos. Meu Deus, cara. Por isso que eu digo que eu sempre fui precoce, mano. Comecei tudo muito cedo. Inclusive casei com 19 anos com a Jéssica. Uau. A Jéssica tinha 17. Não precisava falar, mas ela tinha... Casamos novo. Com Primeiro autorização dos pais. Assinaturinha. Ei, mas daí esse foi o primeiro contato. Daí você sentiu que deslanchou? Como é que foi? Mano, você falou que tinha uma história que você queria que eu contasse. Agora você eu lembra esqueci. qual que era? Agora eu esqueci. O primeiro gente, contato com Jesus? Pastor Éder, Covid. Tudo é Covid. Tudo é Covid. Vai ter que cortar com o vídeo, cara. Né? Não, tô zoando. Eu fiquei assim, oh meu Deus. Não, mas era... Não era esse manto aí. Não, né? Esqueci, é que, cara, a gente história tem um monte, né, velho? História tem um monte. A memória... Então... Memória que já não tem. era. Cara, mas ó, que nem essa parada do testemunho. Por que eu parei um pouco de falar? Eu só falo num evento nosso bem específico de encontro, que quando eu tenho oportunidade sempre falo uma parte, assim, e sempre assim, né? Sim. Conta alguma coisa que aconteceu. Mas por que eu parei? Porque um dia, como eu me converti, eu era do lado lá, né, de um lado, se converteu também um cara que era do outro lado. Daí você parou. Não, daí tipo, nós dois assim, cara, você era de lá e eu era de cá. A gente começou a conversar sobre as fitas que acontecia, cada um pela sua ótica. Manja? Ele falando pela ótica dele, que vamos dizer seria onde eu atacava, e vice-versa. Cara, e que massa, não sei o que. Ele, cara, vou armar um churrasco pra nós com a galera. Capaz, cara. Caí dentro desse churrasco. Caí dentro desse churrasco Ficou mesmo. na carne. Ê, louco. Cara, e nós no churrasco, daí começou a contar as histórias. E eu, como um cristão, falava assim, cara, isso não tava saudável, assim, né? Tipo assim, mataram de tal jeito, foi desse jeito, e aconteceu assim. Estavam dando a receita, né? Tipo, falando o que aconteceu. Tipo, você agradecendo com a situação. Isso, ali. cara. E assim, eu tava numa época na minha vida, assim, de milagres. Cara, de pregar e pessoas serem curadas e as coisas acontecerem. Mano, e daí teve uma hora que o ímpeto, assim, falei, cara, Impulso. é vida louca isso daí? Não, os caras, não, cara, nós era vida louca. A maioria deles já não tava mais. Nós era vida louca. Eu falei, cara, isso não é vida louca, mano. Sabe o que é vida louca? Vida louca é você ver um cara que não consegue mexer um braço, você orar por ele, levantar aquele braço e ser curado. Agora já, Tá ligado?
vida louca mesmo, cara, é um cara ser transformado. E eu consegui ter um ponto de partida para começar a contar os testemunhos do que Deus estava fazendo. E para sair daquilo. Então, daquele dia em diante, eu entendi que testemunho não é quem eu era, testemunho é quem eu sou hoje. Testemunha viva daquilo que Jesus fez, tá ligado? Nossa. Então, hoje eu até perdi a linguagem do assim, né? Mas antigamente era tudo, né, gíria, entrava num comércio, eu procurava um lugar pra sentar onde eu tava vendo todo mundo, porque tinha medo de dar as costas, tinha muita coisa assim do passado. Sim. Mas, cara, depois desse dia, mano, destravou algo, porque eu entendi que meu testemunho não é quem eu era. Então eu parei um pouco de contar quem eu era pra falar sobre o que Jesus é e o que ele tá fazendo a partir do momento que eu conheci ele, tá ligado? Aí que é o rolê. E Raul, deixa eu te perguntar algo. Todos que tiveram um encontro com Jesus ou alguma experiência ali sobrenatural com Deus ali, em determinado momento da vida, teve um algo que carrega, né, uma espécie de um lema assim na sua vida. Sabe? Por exemplo, eu tive um encontro com Jesus lá, eu tive um problema com paternidade, a família foi destruída, e meu encontro com Jesus eu vi uma palavra, que aquela palavra ela definiu a minha história, né? É justamente aquele versículo que diz que mesmo que uma mãe que se esqueça de um filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Uhum. Um lema, algo que você grava com você, que você segura, que você sempre, se você tem uma oportunidade, você fala e isso mexe com alguém, isso ativa alguém. Mano, eu aprendi algo. Provérbios, capítulo 20, verso 5, fala bem assim, que o anseio do coração dos homens são as águas profundas, mas quem tem discernimento traz à tona. Então, uma parada que eu sempre falo e entendi isso e parti para viver isso, que evangelho, vida com Deus, é muito mais convicção do que sensação. Hoje a gente tem, hoje dentro das igrejas, o que mais rola? Você chega num culto, você está esperando sentir algo. E no culto você não sente, você tem convicção do que você faz. Tá ligado? Uhum. Então você chega num ambiente de adoração. Salmo 102, se eu não me engano, fala bem assim: entrai na presença de Deus com cânticos alegres. Não está dizendo que é para você cantar uma música de celebração para a galera. Está dizendo da intenção do coração estar alegre. Então, hoje, se tem uma parada que eu falo muito, o Cleito está aqui, está de prova, que é a respeito de nós fazer algo por convicção, não por sensação. O evangelho ele não é sensitivo, ele é convicção. A boa notícia é uma verdade, não é uma sensação. Jesus é uma verdade, ele não é uma história. Então não é, tá ligado? Não sei se conseguem me entender. Então isso, cara, eu sempre vou levar. A Bíblia fala assim, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Em Isaías tem um texto muito massa que fala bem assim, através da nova, né, trazendo nas nossas palavras, através da nova aliança, eles não sabiam ainda como seria a vinda do Messias. Sim. Mas através de uma nova aliança, fala o texto de Isaías, você não ensinará nem do menor nem ao maior, dizendo, conhecei ao Senhor. Eu, o Senhor, me apresentarei a cada um deles. E daí você vai pegar lá em Hebreus, do 7 em diante, mas no 8 bem específico, ele fala isso de novo. E ele fala que através do sangue de Jesus, não ensinará nem do menor, nem ao maior. Esse é o Senhor. Eu, o Senhor, me apresentarei a cada um deles. Ele repete as palavras de Isaías. Uau. Então, o que eu começo a entender e o que eu sempre falo? Porque, querendo ou não, cara, o que acontece? A Bíblia fala que nós vamos conhecer o Senhor de glória em glória. Então, a glória passada vai ter uma glória maior. São níveis de glória. Então, cada vez mais a gente vai conhecendo mais o Senhor. Não que a antiga geração, a geração passada estavam erradas de alguma coisa, mas a revelação da glória que eles tinham não é a mesma que nós temos hoje. Nós temos uma porção maior e nós devemos extrair tudo dessa porção maior que nós temos hoje. Não podemos só contar gotas. Temos que extrair tudo que nós temos daquilo que é. Então, na geração passada, o que acontece? Muito do que a galera conhecia era que alguém levava ele. Você pode pensar comigo assim, falando sobre adoração. Um líder de adoração. Marquinhos é líder de adoração lá. Você também é líder de adoração? Sim. Você também, mano? Não? Mas assim, a galera que é líder de adoração sempre ouviu bem assim, que você tem que levar a igreja à adoração. Já ouviu isso? Sim. Cara, você tem que levar. Eu não concordo com isso. Eu não concordo. A minha ideia a respeito da adoração é você precisa estar em um lugar
onde as pessoas vendo você desejem estar nesse mesmo lugar e nós juntos vamos para esse lugar. Porque a Bíblia fala o quê? Que Deus ele é entronizado no meio dos louvores do seu povo. Não fala que ele é entronizado quando alguém leva eles até um lugar. Manja? Cara, que tremendo. É uma concepção diferente, não tinha ouvido. É uma condução indireta, né? Porque não é mano. tipo assim, vou arregaçar as mangas, agora vamos lá que eu vou levar vocês pra presença. Mas é uma parada tipo, olha pra mim. Claro que você tem que ser intencional, é né? aquele que é o cumprimento daquele versículo, né? Que diz que Mateus 5,16, né? A luz que está é necessário que a luz que está em você brilhe para que os homens vejam a luz Cara. e glorifiquem ao Pai que está no céu. É muito mais do que você achar que você vai levar alguém em algum lugar. Você precisa estar em um lugar. Porque tem muita gente querendo levar para um lugar onde que nem ela foi. Então é uma descoberta em Jesus. Cada vez mais você conhece Jesus. Hebreus 13:15, se eu não me engano, fala bem assim, que por meio de Jesus apresentamos sempre um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então é o quê? É fruto de algo que você já faz. A partir do momento que você já faz aquilo, você consegue levar as pessoas a fazer isso que você está fazendo. Então, Uma vida, né? Cara, aonde eu for, eu vou falar isso, mano. Aonde eu for, eu vou falar isso, cara, que você pode ter acesso também. Você pode ter acesso onde... É uma Onde você concepção pisar, diferente, Que né? legal, né? É uma concepção Eu diferente. já tinha ouvido outras abordagens. Já vou aproveitar, Raul, já que a gente entrou nesse contexto de adoração, define pra gente aí como você concebe, se é a luz da palavra, com certeza, adoração. O que eu entendo Isso. a respeito de adoração, mano, eu tenho muita ideia a respeito da adoração. Manda pra né? gente. Porque o cara que é envolvido na adoração pensa muito a respeito disso. Então, o primeiro eu parto desse princípio, que Deus é entronizado no meio dos louvores do seu povo. Então, não é a respeito de uma banda, não é a respeito de um ministério de louvor, né, de um, sei lá, ou de um cantor em si, mas a gente precisa entender que nós precisamos engajar todos num só louvor, numa só adoração. Porque hoje eu tenho uma crise a respeito de louvor e adoração, né? Mas vai embora. Aproveitar, né? Vamos crise, trazer vai essa embora. crise. Pode ser a crise de outras Mano, pessoas. a crise é mais ou menos assim. Por isso que eu digo, ó. Por isso que Provérbios 25, capítulo 20, verso 5, para mim, ele é muito importante. O desejo do coração dos homens são águas profundas, mas quem tem discernimento fala da capacidade de entender algo, de você observar algo e entender o que aquilo é. É olhar para a tomada e falar, é tomada. Olhar para o microfone e falar que é. Então você precisa olhar para a parada e entender de fato como ela é. Não criar alguma coisa. Então o que acontece? O problema de nós sermos é bom demais, né? Português rasgando aqui no... Tá empolgado. Nós sois. E o pior é que eu não achei nenhuma outra palavra. Vai nós sermos mesmo. Nós sermos. O problema de sermos emocionais demais, quando... tem que ter o equilíbrio, né, velho? É assim, você ser totalmente irracional vai trazer algum tipo de dificuldade e também você ser emocional muito mais. Então tem que ter o equilíbrio no rolê a respeito de adoração. Mas vamos lá. Eu gosto de cantar aquela música da Bethel lá. Tu és bom, bom. Cara, e normalmente eu vejo a galera cantando, eu olho pra igreja e tá a galera chorando. Assim. Mano, pra mim essa é uma música. Tu não me deixará. De convicção, né? É uma... Adoração. Agora aquela que a galera tá cantando bastante. No mundo busquei, mas não há nada melhor. Mano, não é uma música pra chorar, velho. Tá ligado? E por isso que aí é onde entra as minhas crises. Eu tenho dificuldades com músicas que falam a respeito de si mesmo. Eu entendo que elas são importantes, são necessárias, não para um ambiente de culto. No ambiente de culto, eu acredito que todas as canções elas têm que ser levadas ao Senhor. Todas as músicas elas devem ser... a não ser que seja uma questão tipo de testemunho. Então, eu não quero ficar falando muito de música aqui, senão eu vou... tipo, da música em si. Porque se eu for dar alguns exemplos aqui, cara... Claro, tem aquele que todo mundo brinca, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Sim. Essa é uma brincadeira geral, que daí a Damares, eu acho que ela nem mais, né? Não liga mais pra brincadeira. Talvez, né? Corta a Damares. Mas assim... Então, o que eu entendo sobre adoração é que nós precisamos entender o que estamos cantando, entender o que nós sentimos, porque ela libera acessos. A adoração, ela dá acesso. Quando,
me converti em 2005. Já, cara, com 4 meses eu tava já no Ministério de Louvor. Nem era Ministério de Louvor na época, né? Era aquele negócio, chegava todo mundo lá, o cara puxava os corinhos e fui treinado Ripa. naquele ambiente que a pessoa cantava todos os tons, os semitons e os microtons, né? E você tem que tirar tudo. Você que se vire pra achar a nota que Os a pessoa... melhores músicos foram forjados assim. E os piores também. É que os piores... O problema é que os piores não foram forjados, não se achava, né? Cara, mas eu lembro que eu fui criado nessa época. Cara, a primeira música que eu cantei, eu lembro tudo que eu, em vez de eu dar cumprimentos aos irmãos que o Pai do Senhor, já tava despedindo já todo mundo, né? Mas assim, eu ganhei uma apostila do Voz da Verdade. Oh, Marquinhos. Cara, Marquinhos. completa, Marquinhos, completa. Ativou, Marquinhos. Era grande. Brilhou os velho. olhos do menino. Eu Mas tenho. sabe o que acontece? Eu tenho. Só que eu não tinha todos os CD. Então o que eu Você fazia? não conhecia o Marquinhos? Eu chegava no Eu culto... tinha também o CD. Você tinha? Tinha. Todos os CD? Tinha todos. Ah, pare, não dá Todos? pra ter. Tinha. Todos. Não tem como. Tinha. É que você muito começa tinha. do LP, né? 1978, 79. Ô, Ah. ele inventou uma data pra dizer que tava 78, tudo... 79... Quem é o caminho? Primeiro vai embora. Ei, mas sabe o que rolou? Eu pegava, colocava o negocinho da cifra ali, nem conhecia a música. Tinha completo, Na né? hora do culto. Na hora do culto eu fazia isso. Abria aleatório numa música. Essa aqui. Inventava uma melodia. Começava a cantar diferente. Né? Caraca, cara. Ô, mas uma vez eu fiz isso no... aquilo que parecia... Eu não sabia. E daí a primeira vez que eu fui tocar na igreja, nas antigas, lá... Nossa... Eu não sabia... Era haverá um milagre. Todo mundo conhece essa música. Dentro de mim. Eu fazia... Haverá um milagre dentro de mim. Eu não sabia a letra, cara. Não sabia, mano. Cara, Mas eu fiz a mesma coisa. Eu ia pelo... Depois você descobre, nossa, nada a ver com eu tô cantando. Mais ou menos isso. mas infelizmente nós viemos de um ambiente assim, que não tinha entendimento a respeito da adoração. Tinha boa vontade, era muito bom. Que nem na época eu não trabalhava, cara, eu pegava a chave da igreja e ficava o dia inteiro, pulava da bateria pro baixo, e ficava Isso forjou o cara, né? forjou Tecnicamente falando, e se vai... aplicando. E hoje, cara, eu acredito que dentro da igreja é o que precisa muito se falar sobre adoração, mano. Não lembro nada das Vozes da Verdade. Tem música que eu nem lembro, que eu nunca ouvi e toquei. Tá ligado? Cara, precisa se falar muito sobre adoração, porque qual é a minha crise agora pra bater? Mano, às vezes a gente canta umas canções cristocêntricas. Total, velho. Total cristocêntricas. E a igreja não engaja. Porque não está falando de sentimento. Tá ligado? Não tá falando que ela vai vencer, não tá falando que a luta vai acabar, não tá falando de problemas, cara. Tá simplesmente falando de Jesus. Tá ligado? Simplesmente falando de Jesus. Daí você pega o livro de Apocalipse, Apocalipse 1:3 fala bem assim: bem-aventurado o homem que lê, ouve e fala a respeito desse livro. Cara, você quer ser bem-aventurado? Vai pra dentro. E, cara, daí você pega Apocalipse 4, tá falando que os anjos lá no trono cantam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele há de vir. Quer dizer o quê? Os caras estão falando só de Jesus. Daí você pega Apocalipse 5, fala assim que milhares de anjos exaltam o nome do Senhor. Fala que João estava lá, encontra-se um livro com 7 selos e quem é digno de abrir esse livro? E o cara cai no choro porque não tinha ninguém, e de repente vem um cordeiro que parecia estar morto, mas não estava, e ele era digno de abrir o livro. Cara, você vai vendo do começo ao fim, entendendo que a adoração, ela precisa ser cristocêntrica. O Tom Molinari fala algo muito legal, não sei se vocês já ouviram, ele fala bem assim que nós aprendemos e falamos muitas vezes assim que a adoração ela prepara você para o momento da palavra. E ele acredita que é o contrário e eu parti de acreditar também. É a palavra que te prepara para ser um adorador. Quanto mais entendimento você tem, melhor adorador você torna. A Dai, ela gosta assim, ela partilha desse link. Ela fala que ela gosta muito, ela queria experimentar um dia que o culto começasse na palavra e terminasse no louvor. Mano, eu faço isso. Posso entrar nesse rolê? Claro. Pode. Cara, 2 anos já que tô liderando os jovens lá, né?
lidero os jovens lá na nossa igreja. O Flow é nós. Segue lá, b.flow. Isso. Ou underline Flow. O cara da mídia social não lembra qual que é o... Mas você vai achar. Tenho certeza. Você procurar bem. Embaixo, a gente vai deixar procura embaixo, com lá. muita vontade que você vai achar. Vai deixar embaixo. Na Link. descrição. E, cara, nós partimos de do primeiro princípio, que nós não fazemos cultos para jovem. Nós fazemos culto com jovens. Então é um culto aberto para todo mundo mesmo. E outro princípio, que daí o nosso culto nós chamamos ele de overflow, que é transbordar, né, em inglês. A ideia é de transbordar. E o lema disso é: buscaremos a tua face até transbordar. Então, cara, todo culto eu quebro a liturgia. Teólogos me julguem. Mas como assim? Eu tento não fazer aquele negócio que é louvor, oferta, palavra e tchau. Tá ligado? Então a gente tenta quebrar, até mesmo para quebrar essa religiosidade. Porque, cara, você pode chegar num ambiente de culto, você vai ver assim, começa o louvorzinho. Quando dá 30 minutos, o povo já tá querendo sentar. Por quê? Não é porque o cara não é adorador. Não é porque o cara não quer adorar. É porque ele sabe que já tá chegando no fim daquele momento, daquela etapa. Isso é certo, liturgia ela é correta. Ela precisa acontecer. Mas nesse culto em específico, nós tentamos quebrar um pouco isso para nos tornarmos adoradores mais espontâneos. Isso todo sábado? Todo sábado? Não, agora tá só no primeiro sábado de mês. Rua Araçás, número 103. Uberaba, Curitiba. Yeah. Tá ligado? Então eu parto desse princípio de quebrar a liturgia. Até mesmo assim, eu acho que até no dia que você foi a gente fez assim, né? Não lembro. Primeira vez, segunda? Não lembro. Você foi 2 vezes, né? Duas. Duas Tocando vezes. 2. De tentar não, até mesmo não falar da oferta, mas estar ali e o cara entender que ele tem que ofertar. Tá ligado? Porque não é mais a respeito de 10%. Se você pegar Romanos 11, a Bíblia ela foi escrita de maneira linear. Depois que no canon bíblico que os caras pegaram e dividiram, colocaram versículos, capítulos, mas ela foi escrita de maneira linear. O último versículo, ou melhor, o último tópico de Romanos 11 é um cântico, é um hino. E o último versículo fala assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se você ler de maneira linear, você vai ver assim: porque dele, por ele, por meio dele são todas as coisas. No 12 começa assim: portanto o quê? Se dele, por ele, para ele são todas as coisas, rogo-vos, irmãos. E Paulo falando assim: cara, você precisa fazer isso. Pela compaixão de Deus, eu rogo a vocês que apresentem os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que esse é o vosso culto racional, espiritual, verdadeiro. Cada versão é mais um tapa na orelha. Sim. Quer dizer o quê? Então, se tudo é pra ele, é dele, mano. Então, a gente tem que entrar num culto já entendendo que tudo que nós fazemos tem que entregar ao Senhor. Começo, meio e fim. Por isso eu tenho um pouco de dificuldade com mensagens triunfalistas. Eu acredito que o evangelho é triunfal. Eu acredito que Jesus... Mas eu não acredito 100% numa mensagem triunfalista. Sabe por que você está aqui, meu irmão? Você está aqui para ser abençoado. Não acredito. Eu acredito que eu estou ali para ser um sacrifício vivo. Esse ambiente de comunidade... sabe que você está aqui? Você veio hoje buscar tal coisa. Eu não acredito nisso. Eu acredito que acontece isso nesse ambiente. Consequência. É uma consequência do ambiente que você gera. Então, por isso, você precisa ter o discernimento de gerar ambientes onde essas coisas acontecem. Gerar um ambiente de milagres. Gerar um ambiente onde as coisas acontecem diante de Deus. E é muito comum, né? Hoje, não estamos atribuindo um juízo, mas esse evangelho do triunfo, essa alteração da ordem dos fatores, né? E você falou claramente, a questão do culto humanista em virtude em relação ao culto cristocêntrico. Antropocentrismo. Então tem sido natural, talvez as pessoas não tenham percebido, né? E pessoas como você... Mano, eu até tenho notado assim que o nosso pastor, o pastor Adalberto, ele tem me incentivado a falar, porque eu acho que ele viu que eu tenho essa característica sobre uma vida crucificada. Mano,
precisamos viver uma vida crucificada. Olhar para partir de nós, a partir dessa parada, tá ligado? Do se entregar, de crucificar, de se humilhar, de ser esse sacrifício mesmo, mano. Não é não? E entra no testemunho que você falou e na carta de Paulo a Coríntios, né? Que fala que nós somos cartas vivas, não escritas por tinta, mas pelo Espírito Santo. Então é isso, né? Eu amo esse Essa texto, vivência diária é colaborando para a igreja, para a comunidade, sendo voz para essa corrente. Nós estamos percebendo que estamos Tá todo mundo percebendo soltando que cada mistério aí. existe uma corrente humanista se criando no nosso meio, então nós precisamos ser voz. E me diz Contrário uma a coisa, isso. Raul, você acredita que isso é uma questão imperceptível, espiritual? Nossa, vai embora, hein, agora, hein? Essa questão de desvincular a questão de Cristo ser o alvo. O que você acredita nisso? É questão de ensinamento e discernimento, entendimento. Falta de entendimento. Falta de entendimento. Precisamos falar mais sobre isso, cara. Tá ligado? O próprio texto de Romanos 12, a gente tá falando, no verso 2 fala lá, né? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. E a gente sempre fala da palavra metanoia. Mas no grego mesmo não tá metanoia. Tá metamorfos. Metamorfos sai duas palavras aí. Metamorfose e metanoia. Não é só mudar a mente. É uma transformação. Metamorfose, cara, é você sair de um estágio e entrar em outro. Sim. Não é só você pensar de um jeito e pensar diferente. É uma transição de cultura mesmo. Né? O que é uma cultura? Cultura é algo que você planta, rega, até se tornar uma verdade. Então acredito que hoje, dentro das igrejas, nós precisamos gastar tempo com cultura. Do reino. Cultura do reino. Do reino. Em todos os sentidos de cultura. Tá ligado? E como que você faz isso? Sendo exemplo. Não é levando alguém a um lugar, é estando no lugar que as pessoas podem te imitar. Por isso que, cara, às vezes gera-se um conflito. Porque eu tento ser o menos religioso possível. No sentido de ser da minha vida natural, transpirar aquilo que eu sou. Agora, alguns dias atrás, umas 2, 3 semanas, fui pregar numa igreja ali em Curitiba. E, cara, eu não tinha uma palavra específica, eu tinha só uma ideia. E eu falei um pouquinho até sobre isso. Você falou ali do texto sobre cartas vivas. Um pouquinho antes fala assim que nós somos a fragrância do Senhor. Cantares 1:12 fala bem assim: enquanto o rei está sentado à mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Isso é profundo demais, mano. O rei sentado à mesa, o meu óleo exala o perfume dele. Nós somos a fragrância dele. Nós temos isso. E daí eu começo a pensar. Agora pense comigo, cara. Nós estamos numa era hoje que não tem nenhuma Bíblia aqui, mas tem várias. Porque só eu tenho umas 4 aqui no meu celular. Sim. Sem contar que dentro de cada uma tem as versões. Os strongzinhos da vida ali pra você dar uma olhadinha no grego. Apesar que os caras não gostam mais de strong, né? Mas eu gosto. Vai multiplicando. E aí vai. Mas assim, apesar de ter tantas Bíblias, é o tempo que nós menos estamos lendo Bíblia. Se você pegar Platão, tá ligado? O filósofo Platão, na época dele, não existiam tantos livros para se aprender algo. O que era escrito era mais de uma maneira como você vai pegar da Bíblia mesmo ali. Paulo ele fazia uma carta aos Filipenses, era muito direcionado, não era para todos. Hoje que nós pegamos tudo. E o que acontece? Na época de Platão que começou a acontecer de ter os livros mais impressos mesmos ali, e Platão acreditava que a próxima geração seria uma geração ignorante. Uau. Por quê? Porque ele falou que ao invés das pessoas estar compartilhando conhecimento, eu falei assim, ó Marquinhos, isso aqui ó, é uma caneca, velho. A partir de hoje chama isso aqui de caneca e dentro dela tem café Cleiton, que o assessor trouxe. E eu quero partilhar desse café. Agora o que acontece? Um cara decidiu pegar, colocar num livro. Uma caneca é um material, tal, feito assim, ela pode, nananana. Platão acreditava que a próxima geração seria uma geração ignorante, porque estava mudando a forma de aprendizado. E hoje nós falamos assim, cara, esse cara não tá lendo, ele vai ser ignorante. Porque o cara tá indo pro YouTube. Cara, e eu comecei...
Mano, você pega pregações. Hoje a maioria do pregador, ele pega a pregação dele e faz um livro daquilo. Não é não? Pegou a pregação e fez um livro. Mas eu comecei a ler uns livros e eu vi que era a mesma coisa que o cara pregava. Então, na verdade, o YouTube também é uma maneira de aprendizado, a gente não pode ignorar isso. Só que quando a gente fala de vida com Deus, sabia que talvez a maioria dos jovens, hoje que estão entrando na nossa igreja, eles não vão ler a Bíblia. Eles vão ler eu e você. Sim. A Bíblia que eles vão ler Nós somos a é Bíblia. eu e você. Só que daí vamos mais profundo. Talvez o cara, a gente fica falando sobre ter encontros sobrenaturais com Jesus, talvez o cara não vai ter nenhum encontro real com Jesus face a face, mas ele vai ter um encontro com Jesus que está em você. Diante disso, a gente precisa se É o primeiro perguntar. contato, né? O primeiro contato. A gente precisa se perguntar: o Jesus que eles estão conhecendo é de fato o Jesus crucificado? Ou é um Adão caído dentro de mim e de você? O Jesus que nós estamos apresentando é um Jesus mesmo? Porque qual que é a ideia dentro disso? A ideia é que a Bíblia fala bem assim, que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. E os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Aí que eu falo sobre o discernimento da parada. Eu já vi gente falar isso e falar bem assim, nossa, uau, os caminhos deles são maiores. Cara, é conflituoso, velho. Isso não é tão uau. O resultado é o uau do pensamento dele ser maior e os caminhos. Mas o processo não é. Nenhum, né? Porque imagina você, eu tô planejando ir por aqui, mas o caminho que o Senhor tem pra mim é por lá. É conflito. É um caminho difícil ainda. Só que o que acontece? Nós começamos a fazer um Deus conforme a nossa imagem. O loirão de olhos azuis. Conforme a nossa vontade. E Deus, o Jesus... as pessoas vão conhecer o Jesus que está em mim. Por isso que eu digo, mas o Jesus que está em você é uma criação sua ou é de fato Jesus? Tá ligado? Sim. Porque é fácil, cara. É fácil você cair nisso, velho, de criar um Deus, mano. E lá em Gênesis é bem claro, né? Fala sobre a imagem e semelhança. Quando a gente vai para a etimologia, o Emerson adora isso, né? A etimologia, a raiz. Quando a gente vai, nós entendemos que representação vem do grego icon, que significa... semelhança, na verdade, vem de ícone, que significa representação. Então, ou seja, é o peso da responsabilidade de representar algo. Não é mais o Raul, mas é o Raul que optou por uma morte de cruz também. E morte de cruz quer dizer, cara, deixa seus planos de lado que agora você vai... E sabe o que eu comecei a falar pra galera? Falei bem assim, quer saber se Jesus o Jesus que você tá falando é Jesus? Obrigado, meu irmão. Tô precisando mesmo. Mas depois... Saulo. Tá gelada? Saulinho. Obrigado, Saulo. Um abraço para o meu amigo. Do retorno Como eu queria- que eu quero. Como eu queria um café. Brincadeira, só. O que nós tava falando A mesmo? gente tá falando sobre representação, Você tava sobre o falando peso do da representação. icon. Mano, e daí o que eu comecei a pensar? Um filtro. Não é pra dizer que se de fato é Jesus, porque boas obras tem pra todo lado. Mas um filtro que eu comecei a fazer pra saber se o Jesus que eu tô falando é Jesus de fato ou não, é perguntando pro meu filho se ele vê Jesus em mim. É perguntando pra minha esposa no meio, cara, porque eu não sei no casamento de vocês, mas no meu eu brigo. A gente briga, sabia? Meu casamento tem discussões, tem desavenças. No meu, não. Olá. Mentira. E daí é perguntar pra essa mulher, cara, que conhece os meus defeitos, se o Jesus que tá em mim, ela é o mesmo Jesus que ela vê na Bíblia. Você vê que tem Jesus ali na Bíblia. Esse mesmo cara ali que você tá lendo na Bíblia, tem esse cara em mim? Você vê esse cara em mim? Eu penso em duas histórias. Vocês viram que o pastor Márcio Valadão lá na Lagoinha fez 50 anos de pastor da igreja Lagoinha? Não sei se vocês viram. Eu tava assistindo esse culto. E daí, na hora que subiu toda a família lá no altar, a esposa dele pegou o microfone e falou assim: eu já falei pra ele que se chegar lá no céu e eu descobrir que ele não é gente, é um anjo, eu vou arrebentar a cara dele. Eu falei, cara,
Minha esposa nunca teve dúvida que eu não sou um anjo, nem a pau. Um anjo caído. Anjo adâmico. Tá ligado? Porque o cara reflete tanto Jesus que a esposa chega a falar assim, cara, não é normal Isso esse é forte, cara. isso é forte. Não é normal. Isso aqui não é um... Você carregar tanto Jesus que as pessoas não vê mais as suas próprias características em você. Eles falam que a Eu maneira quero de falar, isso, né? mano, A tá maneira de ligado? falar Eu quero dele. isso em mim, velho. Eu quero que as pessoas olhem pra mim e falem, cara, não é o Raul, velho. Não é o Raul ali, mano. E aí gera o interesse, né? O que você faz, Raul? Ah, eu leio a palavra. Aí ele vai pra palavra. É. Aí ele tem toda a revelação. É incrível. Raul, me conta um pouquinho, ou conta pra gente um pouquinho, como que é teu dia a dia, cara. Como que você pratica teu devocional, seu LOP. A gente fala aqui que é o LOP, né? LOP, louvor, oração, palavra, teu dia a dia com Deus. Como que é isso aí? Mano, é muito massa. Porque, assim, esse tempo atrás eu fiz uma série, assim, de stories falando a respeito disso, perguntando pra galera como que era a oração deles. Porque... Primeiro que eu parto do princípio, assim, que hoje a galera parou de se ajoelhar diante de Deus. E eu entendo que quando você pega o sentido da palavra adoração, você que gosta, uma das etimologias, porque tem várias, né? Se você pegar na Bíblia, tem mais de 5.000 palavras que podem representar adoração. A primeira é trabalho, avodar. É Gênesis 2,15. Falei disso no primeiro episódio. A primeira palavra... Marquinhos gosta dessa palavra. Mas uma das palavras que é a mais difundida, que mais se fala, uma tem a ver com canções e a outra tem a você se dobrar como um cachorro que quer migalhas. Então, tipo, eu parto do princípio assim, cara, o que é um cachorro que quer migalhas? É um ser, né, vivo que está com fome. E ele se dobra para conseguir alimento. Então, uma das minhas práticas é essa, se dobrar mesmo diante de Deus, porque eu preciso do alimento dele. Preciso das migalhas, porque o pouco que ele tem para me dar é muito mais do que aquilo que eu preciso. Então, uma das minhas práticas é sempre se dobrar. Outra prática que eu tenho, né, sendo bem teórico, assim, né, sem muito sensacionalismo, né, é não orar com música. Não gosto de ser influenciado pela música na minha oração. Eu amo. Agora, mas eu tenho indicações. Battle Moments. Pô, cara, eu gosto do fundinho Só o das instrumental. águas, né? Ah, é legal, né, mano? Porque daí você não é, né, tipo... Eu sou meio da natureza, sabe? Eu não consigo... É legal. Som das capivaras. Eu acho legal, mas eu não consigo orar com fundinho de natureza, velho. Betel. Daí esse cara tá Eu orando gosto das capivaras lá da... No Parque São José. Do Parque São José. Ô, gente, é gostoso o fundinho demais. do bolacha era assim, cara. O cara tá orando daqui a pouquinho. Quero é capivara no É trilho. tremendo. Corta depois dessa parte, Saulo. até o... Como que é o... Esqueci o nome dos golfinhos. Ei, O Marquinhos mas eu acho é um interessante que o Raul mutante. tá falando. Metamorfose aconteceu mesmo. O cara virou tudo. Ei, o que o Raul tá falando é interessante, porque assim, sobre essa questão de oração, eu gosto do louvor, eu gosto de ouvir louvor pra cantar. Pra orar, cara, eu gosto muito de colocar o brown nose. Vocês já ouviram? O quê? Brown nose, que é um som que ele limpa a sua mente. Entendeu? Daí, tipo, ele fica bem assim, ó. Tipo, é como se fosse ruído branco. Fica um negócio assim. E é verdade. Caramba. E daí... Excêntrico você. Não, mas tipo, os caras, Caraca, nossa, Marquinhos. Marquinhos, é louco. Mas na verdade, pra você orar, cara, Não entendeu? sabia disso, Marquinhos. É como se fosse estivesse colocando um pad, entendeu? Só que ele é muito mais... É diferente, porque daí se você conseguir orar com música, tem gente que consegue. Eu acho entendeu? que é uma característica, né, É, cara? mas tipo assim, eu me confundo se eu... É uma coisa minha, É. mas não é, poxa, é via de regra. Mas se eu vou orar, daí começa... Um lugar... Por exemplo, eu me embolo. Eu me embolo, Por eu me isso. embolo. Mas sabe por que eu acho que a gente se embola? Por ser músico. Por ser Não é que é músico. errado orar, É. mas por ser músico, cara, eu A tô tua assim nota, orando, a tua de repente nota. eu já tô fazendo os acordes junto com o cara. E Já depois tô... você tá assim, ó. harmônico tal. Não, depois você escuta assim, ó. Daqui a pouco você... É. Quando eu vejo, já tô pensando no arranjo, nas possibilidades. Mas eu vou falar pra vocês, coloquem depois É, no YouTube. Brown Nose é muito bom, cara. É muito Brown bom. Ele dá um... Cara, eu tô com medo de pôr. Show. Depois o Marquinhos coloca ali na descrição do vídeo, que eu não sei o que é Brown. isso. Oh, Brown, muito bom. Brown Nose.
Parece um Ele brownie, limpa a mente, mano. Limpador de Show. mente. Top. Que legal, hein? Show de bola. Então, daí, mas Cara. dentro disso eu tenho essa prática. Primeiro, de se prostrar. Segundo, de não me emocionar. Eu tenho meu tempo do silêncio. Olha, Cara, eu sou bem... solitude, Eu cara, sou isso muito... É tremendo, né? solitude. É Richard Foster. Sim. Celebração da disciplina. Isso daí Sim foi mesmo. aí que eu comecei também com essa ideia também de Pastor parar, Raul de é pensar. cultura, hein? Ó, Show de bola. Richard Canal Foster. 9. Canal 9. Daí, Richard Foster, daí vai ver, era Ricardo mesmo, só que... Os caras falando Richard, só me vê aquele cara que caça cobra e lagarto. Ei, teve um amigo meu que uma vez ele chegou, mano, comprei um livro animal. Falei, quem que é o cara ali? Augusto Curry. Augusto Curry. Cara, era Augusto Curry. é o tempero. Augusto Curry. Eu falei, cara, o cara é brasileiro. Augusto Curry. Curi. Augusto Tipo George. Curupira. Na verdade é Augusto Augusto George Curry. George. Não, mas, cara, mas essa é top, é top. Eu acho que é questões de... Não é errado, né? Eles falam de vida de regra. Não, cara, Mas é a maneira de que cada um trabalha isso. Cara, Uma coisa minha. É. Eu sou o cara do violão, eu choro. Uma coisa minha. Eu amo isso. E isso é uma questão do quê? Olha o que a gente tá falando, é interessante. É sobre... Você falou uma coisa bem interessante sobre cultura, cara. Entendeu? Eu amo fazer isso aí. Eu amo fazer isso porque acontece. Porque eu vim de uma veia que a gente... Eu e meu pai desde pequeno. Eu sempre vi meu pai chorando, cantando. Entendeu? Então, a partir do momento que você vê aquilo desde pequeno, muitas vezes tem coisas na nossa mente que elas são, você talvez não lembra, mas eles ficam marcados em você, daqui a pouquinho você tem até os 3 jeitos. Você Mano, nem sabe. agora, Isso é forte. Ó como que é top, né, você falar disso. Minha família, apesar de eu ter todos os enroscos lá... O aba. Que eu falei rápido, né, não quis Ô, ficar gente, só vou dar um entrando. pause. Vocês vê o pai do Raul, parece mais novo que ele. Tá louco. Mandou essa mesmo? Nem conhece meu pai, velho. Eu vi a foto. Ah, eu sai vi a fora. Foto... Eu sou o cara do Photoshop, velho. Mandou essa mesmo, não acredito. Cara. 32 anos. Caramba. Fala. Ei, mas Vamos assim, lá. Feliz aniversário, pastor Raul, semana passada. Semana passada. parabéns. presente? boa, pastor. Qual dos dois eu posso levar? Eita, Não, até o pequenininho pode ser, não dá nada. Pode levar Aquele é do ali. Pérez. O retorninho, o da Karina. retorninho. Olha lá o retorninho. Mano, vou levar alguma coisa hoje daqui, em nome de Jesus. Ei, Vai olha. levar um pedaço de torta Ó, do mas céu. você falou de cultura, Marquinho. A minha família se converteu em 94 através da minha avó. Minha avó Show. faleceu em 2020, setembro de 2020. Dias depois do meu aniversário. Lembra? Quando eu vim pra Curitiba, até pude cuidar dela, graças a Deus. Tava naquele processo, nós estávamos na igreja também naquele tempo. E, cara, minha avó se converteu em 94 e nos sábados sempre acontecia um negócio. Ela lavava a louça, entrava no quarto e só saía no fim da tarde. Mano, e assim, eu sabia que ela tava orando, mas nunca sabia de detalhes daquele lugar secreto dela. E depois cara, pastor e tudo, quando eu sentava na mesa com ela, ela falava pra mim, porque minha avó cantava demais, cara. Vozeirão, assim, um vibrato bonito. Cara, minha avó cantava muito. Era da Blé? Privilégio, Não, cara. pior que não, quadranga. Do Se estilo. converteu na quadrangular, mas ela terminou a carreira na Bleia. Terminou a carreira, A é. minha avó fechava a porta do quarto pra assistir o Usurpador. Né? Cara, que Fala pra- privilégio. Ei, mas sabe o que ela falou pra mim? Que enquanto minha avó liderava, né? Isso é Naquele forte, tempo isso nem é se forte. falava de liderar a adoração, né? Sim. Mas ela que conduzia o culto no sábado. E na quadrangular era corinhos, tinha essa vibe, né? Não era que nem nas outras mais tradicionais, era um playbackão, um negócio. Dela era com banda mesmo. Quadrangular, né? E Com ela- banda, não o banda. Por favor, Ah. vai. Dudu. Daí, ela contou, Sai. daí, cara, depois de muitos Sim. anos, ela me contou que quando ela entrava no quarto dela e ela tava orando perguntando pra Deus qual eram as músicas que ela tinha que cantar. E ela falou que todo sábado, em certo momento, ela abria o olho dela e na parede estava escrito como num neon Uau. as músicas que ela olha que tinha que legal. cantar e na sequência que ela tinha que cantar. Que show. E ela me ensinou algo, velho, que até eu tenho que praticar mais. Sabe o que você falou? Ó, ela me ensinou algo. Ela, Marca as pessoas. ela me ensinou algo que ela falou bem assim: Raul, eu sempre pergunto pra Deus, o meu louvor tá agradando o teu coração, Senhor? Porque preparar uma boa música
é fácil. É só você escolher bem. Dependendo se você escolher a do momento, todo mundo vai cantar junto. Mas eu quero saber se o meu louvor tá agradando teu coração. Cara, e assim, eu lembro de eu criança, várias vezes ela falava assim, essa foi, eu acho que foi uma das coisas que ela mais me falou a respeito do louvor e adoração. A da parede eu descobri no fim já, assim, né? Quando ela tava bem mais... Aí quando você ouviu, você ficou impactado quando você ouviu. Só que essa o meu louvor tá agradando teu coração, ela sempre falava isso. Eu sempre lembro dela ensaiandinho, assim, e daí ela falava assim, hoje eu perguntei pro Senhor se o meu louvor tá agradando o coração dele. Se não tiver, é para ele não deixar eu cantar hoje. E várias vezes ela chegava falando assim, hoje não me deram oportunidade. E eu entendi que eu preciso... E, cara, ela começava a jejuar, ela começava a ir para as práticas para ela entender que o louvor dela... E, cara, e dentro disso, vários testemunhos de pessoas curadas, até com um diagnóstico tipo, de câncer que foi curado enquanto ela estava cantando e tal. Bem massa. Acabou. Corta. É que eu jurei que ele ia tossir, cara. Eu também. Todo mundo achou que ele ia tossir. Mano, não, eu tô aqui, ó. Tô administrando bem. Não, minha, tá indo bem. a minha a voz. Cara, tá gostoso, cara. Os caras, vamos aqui, você tá falando. Eu tô ouvindo. Não, tá bacana. A gente sabe se vai ser bom se o meu for mais longo do que o da Jerusa. Ah, Se o da Jerusa for mais longo, cara, eu não admito. Então, assim, ó. Então, gente, vai esticando a palavra, né? Então, sabe? Cara, eu tenho uns 3 sermões aqui que quer que eu pregue só pra dar o tempo. Infinity Cast. Finish him. Prega É louco, cast. vai. Prega Gente, mas é interessante essa questão de adoração. E como a gente tava falando, é uma coisa simples. E pegou uma cultura. Você nunca esquece do sábado de manhã, né? Mano. Você Você vai. não esquece. Eu, lá em casa, a nossa cultura, meu pai, ele pegou muito tempo de igrejas, tipo Assembleia, Visão Missionária, pegou essas igrejas pentecostais, que é bom, né? Tem um padrão de cultura, e hoje, o que a gente vê hoje, é totalmente diferente da antiguidade. E até se você entrar numa igreja Assembleia de Deus, não é contra a Assembleia de Deus, não, mas se você entra numa Assembleia de Deus hoje, os das antigas de 1900, se você entrar, e a pessoa de lá e a pessoa de hoje, ela fala assim, nossa, mas isso é uma Assembleia de Deus. É porque as coisas mudam, entendeu? Se você olhar, não tem uma transparência lá, os caras estão usando mídia, cara. Ninguém tá com um Ericsson no bolso aqui. Os caras estão tudo com iPhone, velho. Entendeu? Então o que acontece? Existe uma mudança e uma atualização. A questão é, o perigo dessa atualização que a gente tá falando é você mudar, a atualização tem que ter. Mas, cara, essa essência não se pode perder. Cara, é o sábado de manhã, isso tem nome, é o choro. É segregação. É quando duas culturas entram em contato e geram uma coisa nova. E hoje tá muito comum, né? E a essência continua. Poucos são os lugares que preservam a sua essência. Mano, é um hoje. negócio das Big Church, né, mano? Sim. Aí é fera. Né, começou... Claro, é muito massa, porque a Big Church, ela trouxe um padrão de excelência que antes não tinha nas igrejas, infelizmente, né? Isso é muito bom. Mas a Big Church também trouxe algo que foi dividir as gerações. Né? Hoje você vai lá, tem o criança, pré-adolescente, adolescente, jovem adulto, jovem casado, jovem adultos, Por uma questão tal. de organização, E, cara, né? Não é errado. Sim. O que pode... Só que daí a gente vê os caras fazendo e fala, vamos fazer também. E ao invés de somente organizar, a gente causa separação, Forte isso aí, cara. entre as gerações. E o cara mais novo não tá ouvindo o mais velho. Por quê? Não, porque tem o culto dele, que é a linguagem dele de... E não, cara, o cara precisa ouvir das paradas que aconteceu. O cara precisa ouvir o mais velho falando como que fundamentou a fé. Pra que isso motive o seu coração. Como que é cara. assim a motivação? Mas Marquinhos, motivação. Cara, a motivação, como diz o Thiago Brunet. Cara, mas o Thiago Brunet é um coach. Vou falar uma coisa bem forte, cara. O Thiago Brunet é um dos caras que eu gosto de ouvir ele falar uma coisa muito forte. Você chega na frente do espelho, você ficar dando pulinho, gritinho, não vai adiantar nada pra te motivar. É o Espírito Santo. Véio. É somente o Espírito Santo que motiva a nossa vida. E você ouvindo as experiências, isso faz você fazer o quê? Por isso que quando a gente fala sobre John Wesley, você fica assim, ó. Uau! O Billy Graham, que morreu há pouco tempo, cara. O cara quase foi um centenário. Daí você escuta a história e você fala, uau! E daí agora imagine se você tá numa igreja e realmente
Não pela maldade. É questão da organização, não é maldade. E não é, talvez não é intencional. Mas realmente daí você tá privando as pessoas desse conhecimento, desse tete a tete que é preciso. Gera uma É distância. a avó, é o pai. É. Entendeu? É essa coisa que você fala, poxa, o sábado de manhã, eu lembro do choro. Meu pai, cara, toda madrugada orando. Cultura. Mano, eu ouvi falar, né, agora não sei se é real mesmo, que o povo de Israel, quando, vamos dizer, atravessou o Mar Vermelho, o que eles pegavam? Eles montavam várias pedras para que as próximas gerações, eles iam ensinando e falando, ó, essas pedras aqui é porque foi aqui que aconteceu tal coisa assim, assim. E a próxima geração olhava para aquelas pedras e falava, foi isso que aconteceu. Marco histórico, né? Todas as coisas que aconteciam, eles montavam um tipo de um totem, não de adoração, mas um totem, um Histórico. lugar histórico, para ele lembrar, aconteceu tal coisa aqui. Isso foi por causa, tá Que ligado? legal. É uma marca do povo judeu, né? Preservar Sim. essa essência, a questão histórica também. Isso é top. A travesseira de pedra. E é massa, cara, quando você começa... E o povo judeu até hoje preserva essa cultura, né? Você perguntar pro povo judeu, cara, da onde que você é? Assim, o cara vai contar pra você lá todas as gerações dele, né? É aquela Você parada, perguntar né? pro brasileiro, você Trazer à memória aquilo que dá esperança, né, velho? eu sou da Silva. Da Silva, do... Só eu que O entendi. que você a tem contra os da Só Silva? você que entendi a piada. O Clay tá dando risada. piada. Não, mas cara, é isso aí. Muito bom. Gente, cheio do poder de Deus e muito girado em risadas. E nós fomos para... o Raul ia falar, pode falar, Raul. Fala. Não, eu ia falar assim que eu vou levantar um assunto só pra ficar mais longo que o da Jerusa. Ele quer o fone. Ele quer o fone. Acabamos de falar de conflito de geração. É, conflito de geração. Ela tá numa geração bem depois. Vou honrar você, Jerusa. Olha! Ele falou que- Eita, O glória. ruim é as corte, pessoas que isso é não um corte. conhecem vendo, né? Fala, cara, o que que acontece, Quem é cara? Jerusa? Gente, na verdade, assim, Que- o Raul. Do que se alimenta? E Onde, assim, onde É a vive? concorrente Ó, da Jerusa lá Isso, no então o que louvor. acontece lá? E lá na igreja deles é duas bandas, né? Daí a da Jerusa e do Raul. E daí elas disputam domingo. É louco! Aí a Jerusa é a banda A e o Mano. Raul é a banda B. Plantei uma semente que não deveria. Brincadeira. A banda B, ó, rádio. Nossa, nada. Não, mas eu sou o grupo 3, velho. Ei. A Jerusa é o grupo 1. Ela é mais Caraca. importante que eu. Jerusa é muito mais Gente, importante. eu descobri. Tentar consertar agora minha Não, agora eu entendi uma coisa. Agora eu descobri por que o braço do Pedro tá quebrado. Por quê? Por quê? Quebrou o braço do baterista da concorrência. Voltou a tocar ontem, cara. Caraca. Voltou a tocar Tadinho. ontem, mano. Não quebra o braço do baterista do pastor. Eita, glória. E eu vi que nós investimos tempo. A gente investiu muito tempo em adoração, porque faz muito sentido pra você, Sim, até a mano. questão da adoração racional, né? Sim, mano. Pouco se fala muito sobre a questão do sensacional, da sensação, É. do espetacular. Colabora Mas deixa bastante. eu acrescentar algo então, mano. Pra Opa. não ficar só nesse negócio muito racional. Mas uma das paradas, assim, é... O que acontece? Eu sou integral na igreja desde 2010. 2010 que eu me tornei, né, um Integral. integral. Só integral. Tá programa para integral. Integration. Integral. O que seria integral? O que seria integral? Uma pessoa que trabalha só obreiro. ali, focada na igreja, não trabalha em outro setor, né? E o que acontece? Por que eu me tornei integral? Eu tava passando por um tempo de conflito e tal, assim, conflito na mente mesmo, e comecei a visitar igrejas. Não para mudar de igreja, mas simplesmente assim para desafogar a mente mesmo. E, cara, umas 4, 5, 6 igrejas, eu não lembro certo o número de igrejas. Eu sei que em todas elas sempre se levantava um profeta e vinha para mim e falava a mesma palavra de ponta a ponta. Você é um Davi no meio de Golias, e o Senhor não quer você trabalhando no meio secular. Ele quer você dedicado somente a Ele. Confirmação, né, mano? Cara, assim, do começo ao fim. Mas até que chegou um dia de tanto que eu tava ouvindo essa palavra que eu cheguei pra minha esposa e falei, amor, eu já tô ouvindo essa palavra há um bom tempo, então eu acredito que eu devo fazer isso. E naquela época nem era normal, assim, pelo menos pra nossa igreja, um cara ser integral. Nem o pastor, eu acho que era, assim, 100%. Ele se dividia, meu pastor na época. E dela falou, então amém. E eu falei, então beleza. Só que não tinha uma proposta, não tinha salário, não tinha nada. Então, aí eu entro em algo que eu entendo da adoração também, é uma vida dependente do Senhor.
eu comecei a viver uma vida dependente. Minha esposa sempre repete algo. Ela fala assim, ó, quando você não tinha salário nenhum, a gente vivia melhor do que agora que você tem. Tipo, dizendo assim, claro que é só é uma brincadeira para falar a respeito das provisões que o Senhor foi fazendo na nossa vida, a maneira que a gente começou a viver, e a gente tinha um pacto, porque tem gente Tá que falando fala... da provisão do pai, né? Tá falando. Eu e a Jéssica, a gente fizemos um pacto. Tá, vamos viver pro Senhor? A Bíblia fala que o justo viverá pela fé, então nós não vamos mendigar o pão. Quantas vezes de não ter o que comer, não ter mesmo o que comer. E não pedir. Cara, minha sogra morava do outro lado da rua, minha mãe umas 2 quadras para trás, e os irmãos da igreja. Eu nunca falei para eles que não tinham o que comer. Porque eu entendia que se eu quero depender do Senhor, né, é que nem o Felipe Valadão fala, a gente ora para um milagre. A hora que tem a oportunidade de acontecer um milagre, você vai lá e resolve do teu jeito. Em vez de deixar o milagre acontecer. Se embola tudo. Tá ligado? Então a gente começou a fazer isso e começamos a provar. Eu até tenho uma música que eu vou lançar daqui a algum... É pior que tá gravado já tudo, só falta lançar, mas falta uns detalhes. Que o refrão dela é bem assim, o céu se abre para mim. Isso todo mundo vê. Creia no Senhor, o céu se abre para você. É rockão, assim, é meio pesado. Até difícil cantar na igreja, às vezes, porque... Quer dizer, não é rockão no nível Marquinhos. Que ele, cara, quem vê esse loirinho aqui não sabe os arpejos, e os ligados e, Os caras me olham worship, né? as distorções que tem dentro dele. Só Mas o porquê que eu escrevi essa música? Oficina. Cara, eu trabalhava no escritório lá da sede. Daí eu ia de ônibus para trabalhar, morava em São José, o escritório em Curitiba. Chegou num final de semana, um casal chegou para mim e falou assim, Raul, eu preciso de alguns conselhos na vida financeira, você pode me dar? Eu tava quebrado. Falei, claro, então, ele falou assim, então tal dia eu vou lá na tua casa, posso jantar lá com você? É você então, tem arroz, Leva já. arroz. Falei, cara, mas Arroz. assim, na hora assim, falei, sabe quando você... Não Bora, não vamos. foi nem uma atitude espiritual, foi só uma atitude de impulso mesmo. Falei, vamos, mano, vai Vamos, lá, tal já dia, tal. amor, e agora? Quando chegou, acho que, se eu não me engano, se não era uma quarta, era uma quinta-feira o dia que eles iam jantar lá. Quando chegou no dia, eu e a Jéssica não tinha nem o feijão pra misturar no arroz. Uau. Caramba. Não tinha nem um suquinho. Não é, Tinha não é pra misturar, é colocar embaixo, né? O feijão que você tá falando, né? Isso, embaixo. Isso é um crime contra a humanidade. É do lado. Isso aí é novo. É arroz e feijão, não é arroz em cima de feijão. Cara, então só tinha assim... Baby Bird. Isso aqui. Ah, sai daí. Cara, viagem. Vai. bom, né, cara? Vai. E, cara, não tinha assim. Pô, arroz e feijão E eu pra falei, misturar amor, eles vão chegar. Ela falava assim: o que você vai falar pra eles? Provisão. Mano, não sei. Não sei mesmo. E não sabia. Eles chegaram lá em casa, a gente ainda não tinha nada, quando de repente a minha sogra bate na porta de casa. Jéssica, você já fez janta? Ih, mais gente. A Jéssica, Oh, a Jéssica olha. falou: não, mãe, ainda não, mas até naquela vergonha. Ela falou assim: então não faz, peraí. Ela foi lá e pegou, trouxe uma bacia, tipo assim, era eu e a Jéssica, e eu acho que o Léo já. O Léo já tinha o Léo. Era eu, a Jéssica e o Léo. Ela trouxe uma bacia cheia de carne. Ah, isso é Deus. Nossa. Ela trouxe bacias de salada. Oh, Jesus. É Deus também. Oh, Por Até quê? o suquinho. Deus. É muito Deus. Tudo, né? Dizemos, Que churrasco não foi completo. uma. Que não- churrasco. Normalmente os testemunhos assim, a pessoa trouxe uma compra. Na verdade, ela já trouxe a comida feita. É. Se tivesse trazido barbecue, era o anjo que tinha trazido barbecue. Barbecue. Cara, então ali eu olhei pra Jéssica e falei, tá aí, já tá aí o testemunho. manto. E eu já tava bem feliz com isso. Quando de repente, Chegou o na vaso. mesma noite, bate um casal lá. E assim, o meu filho, ele tava com as calças já na meia canela. A boiada que era moda. Então não era que tava curta, era moda. Ah, é. Só que a Jéssica já falava pra mim, amor, precisamos comprar roupa pra essa criança. O que, E é que nós caro, vai né, roupa de fazer? criança, O que né? nós vamos fazer? E na semana a gente tinha passado na frente de uma loja. Pra quem conhece São José, é a Minon, né? Uma loja boa de Merchan. comprar roupa. Minon, me patrocina. Minon, segue o Lopcast lá. Minon. E segue E o o bolagem. bolachinha É, e o também. bolachinha. E é o LX. 127. A todos os ouvintes do LX. Ouvintes. Cara, e a gente passou na frente daquela loja na semana, velho. O que acontece? O casal chegou com 2 sacolas, eles falaram com essa frase, eles falaram assim, nós passamos na frente daquela loja e enquanto a gente não comprou as roupas pro Léo, a gente não pôde sair de lá. E eles vieram Caramba. com 2 sacolonas que cheias de sensacional. roupa.
Mas ainda tem mais. Meu Deus. Mano, Conta. É o Na- homem, na hora- milagre? Na hora que eles. Até eu convidei eles pra jantar. Passa esse Eu óleo lembro pra desses nós, né? detalhes, assim, né? Tinha janta e tal. Foi bem no só que mesmo dia. Esse aí era pra eles, Jesus. Tudo no mesmo. Cara, Uau. fração de 1 hora, em menos de 1 hora. Esconde a aconteceu isso. carne. O casal Cara, lá que tava vindo. Mano, na hora que eu perguntei se eles queriam jantar, não queriam tal, foram saindo. Na hora que eu fui cumprimentar ele ainda me deu uma oferta em dinheiro Oh, aleluia. que pagou as minhas contas que eu precisava pagar, que estavam pra vencer, e ainda me ajudou nos próximos dias. No final, Cara, o Raul foi- vai orar pela gente, né? Mano, foi. Então, daí nasceu essa música, O Céu Se Abre Para Mim, Oh, que tremendo. porque e eu fiz ela em cima de Abacuque. Né? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. Yes. Tá ligado? Yes. Daí eu canto, o céu se abre para mim. Isso todo mundo vê, eu tô contando pra vocês, estão vendo. Se você crê no Senhor, ele se abre pra você também. Amém. Uau. E a ponta é, creio no Senhor. Já fiz até Já fez até merchan, mano. então, Não é só um merchan, mas sabe o que é? Cara, daí o que acontece? Beleza, essa foi uma época. Eu e a Jéssica, a gente conta assim, cara, pô, a gente... Cara, milagre assim, ó. Chegou uma época que a igreja começou a me pagar R$50 por semana. O que faz com R$50 por semana? Desde dos anos 90, não faz muita coisa. Mas sabe o que acontece? Eu pagava minhas contas quando eu abria a carteira e ainda tinha dinheiro. Nossa. Então comecei a viver esses milagres nessa época. Mas hoje a igreja, graças a Deus, me paga um salário, né? Eu sou assalariado mesmo da igreja e é uma benção. Só que onde que eu vi que começou a nascer um problema? Que daí você acaba parando um pouquinho de depender dessas paradas. E até foi que agora, alguns meses atrás, minha esposa foi mandada embora do emprego que ela estava. Ficou desesperada. Eu não, porque eu sou, né, controlado. Não me desespera, gente, por favor. Mas assim, nós dois, né, com algumas responsabilidades que a gente tinha assumido e ficamos preocupados. Só que assim, enquanto ela estava trabalhando, o tempo dela meio escasso, a gente com 2 filhos, tal, acabava que eu falei para ela, amor, não volta a trabalhar, cuida de casa. Cuida de casa. Ela falou, mas como que vai pagar as contas? Vamos lá, né? Vamos lá. E foi indo. Não se joga. Quando chegou no primeiro mês, a gente pagou as contas. Mas começou já a apertar. No segundo mês, ficou zoado. Mas daí aconteceu um fato. Que o violão que eu toco lá, ou melhor que eu tocava, é do Vinícius, não é meu? Né? Vinícius, nosso técnico de som. Quando chegou num sábado à tarde... Você quer minha bala, mano? Você tá olhando? Eu tô zoando. Eu tenho minha bala. Diego cobiçando a bala do Raul. Mano, ele É um nem corte, tá- é um corte. Ele nem tá prestando atenção no que eu tô falando. Ele tá assim, ó. Não, eu Ele tô... tá babando ali. Peraí, Eu, peraí. eu tô viajando a história. Tá. Eu tô lá... Tô brincando, Eita. só pra dar um quê. Ah, eu tenho aqui. Puxa Ah. vida. Eu só Meu não Deus. Eu vou chupei comer a ainda minha essa bala. bala porque eu tô falando, velho. Eu sei que vai me atrapalhar, mas a vontade. Eu já engoli pela metade. Mano, e o Vinícius, ele me pediu o violão num sábado. Só que assim, naquela semana eu tinha colocado uma música na Play que é violão. Eu tenho uma guitarra também, mas não dá pra fazer guitarra. Tem que ser com violão. Sabe? Aquela sonoridade. Timbrado. Mano, na hora eu falei, poxa Deus, e agora, né? O que eu faço? O que eu faço? Liguei pro irmãozinho da igreja pra me emprestar o violão dele. Ele falou, cara, beleza, umas 10 horas eu passo aí na tua casa que eu preciso conversar com você. O irmão me contou isso aí. Ele contou pra você? Quando a ovelha fala que precisa conversar com o pastor, você já acha que é B.O., né? Até extreme, né? Na hora que eu falei pra Jéssica, eu falei, amor, ele falou que precisa conversar comigo. Ela falou, ai, amor, o que será que aconteceu? Vai terminar comigo. Vamos ajudar eles. Não, a Jéssica já ficou assim, vamos ajudar, tal. Ele passou por um processo difícil do filho com câncer, algumas coisas assim. A gente pensou que era alguma dificuldade nessa questão. Enfim. Mas de repente ele falou, cara, daqui meia hora eu tô aí. Beleza, eu tô em casa, né? Quando ele chegou, o violão que era pra ele me emprestar, ele me deu. No mesmo dia que um pediu, o Senhor já supriu de novo. O entender da dependência do Senhor, tá ligado? É. Isso era no sábado. No domingo fizemos louvor. Na segunda-feira, segunda é minha folga. Né? Segunda é minha folga, à tarde fui no parque. Eu moro perto do Parque São José, fui no parque. Pô, somos vizinhos, então. Pô. Somos, Eu moro ali velho. do lado. Sim. Já sabe onde pegar açúcar. Já sei Olha. onde tomar café. Ah, E... Churrasco, você sabe caçar Nossa. carne? sei. Nunca sei lá em casa, mas sei essa cara. Ih, Mas, Esse ó, aqui não segundo... convida ninguém pro churrasco. Ah, sai fora. Mas segundo os testemunhos, receber em casa vem benção. Então, vamos em casa, pô. É a unção do pico. Cara, daí assim, a gente foi na segunda no parque ali, e o que acontece?
já tava começando a entrar naqueles dias de desespero de novo. Daí eu olhei, amor, a gente precisa... Cara, o armário tá vazio, a gente precisa comprar alguma coisa. Acho que você vai ter que pedir um vale. Aquela conversinha. Eu falei, amor, eu não vou fazer isso. Eu falei pra Deus que eu ia depender dele. Se eu fizer isso, eu vou estar dando meu jeito. E a gente foi pra casa, e, cara, e foi massa, assim, que a gente tá numa fase, assim, que, cara, beleza, então. Se é assim, não fica, tá ligado? Isso era 6 horas da tarde, tava começando a escurecer, a gente foi pra casa. Cheguei em casa, de repente o irmão me fala, você tá em casa, Raul? Mesmo? Olha aí, de Outro. Outro. Tô indo aí, na segunda-feira. novo. É a unção da visita. Tô indo aí. Só da Beleza. visita. Cara, e como eu falei pra vocês, o justo não vai Não mendigar. Tá ligado? E nós não tínhamos mendigado, graças a Deus. Tô precisando Cara, de visita lá em casa. O cara chegou com a compra feita. Olha. Mas não a comprinha. Olha. Mas era a compra agora. Não a comprinha, tá ligado? Quando tem até o iogurtinho pras crianças. É a compra com uma besteira. A carne pro mês, velho. Caraca. Tá ligado? legal. Coisa assim. Então, mano, na hora eu falei, Jéssica... Sabia, eu não tava nem... Desculpa, né, o irmão aí que vai ver. Não tava nem tão feliz com a compra. Eu tava feliz em voltar a ser dependente do Senhor. Tá ligado? Tava feliz com o que aconteceu, né? Com o coração de saber que Deus ainda cuida de mim. Tá ligado? Na terça-feira... não termina, né, velho? Quem que foi na tua casa agora? Na terça-feira, eu também, né? Eu dou umas aulinhas de violão lá pro pessoal na igreja. Eu tava com uma aluna ensinando ela, de repente entrou o irmão e falou bem assim: Raul, esse envelope é pra você e pra Jéssica. Virou as costas e saiu. Ui. Manto. Com uma oferta. Aleluia. No outro dia, eu tava contando o testemunho daí. Tava contando testemunho pra um outro irmão. Quando eu chego em casa, chega o Pix dele. Bendito seja o Pix. Mano, e assim... É a provisão, né, cara? É o cuidado e de não, Deus. não é o é cuidado de Deus. pra dizer, ô Deus, cara, não é pra pensar assim, nossa, cara, você... Super Não, mano. abençoada. É assim... É Eu uma certeza. voltei a entender a dependência do Senhor. E eu digo, cara, que às vezes as pessoas olham pra nós, cara, hoje você é um pastor, você deve ter feito muita coisa pra se tornar um pastor. Sim, mas também nós temos que tomar cuidado na caminhada cristã pra não deixar de fazer muitas coisas que nós fazíamos. E uma coisa que eu fazia era ser dependente do Senhor. E hoje eu preciso voltar a ser dependente dele. E tá sendo uma delícia, Eita. tá ligado? É uma sensação boa, né? Porra, mano. Sabe o que eu mais gosto desse Loopcast? É. Vai desconstruindo a gente, né? É cada palavra. E cada momento. pessoa que vem, você viu que Sim, desde o pastor. Isso, e cada um tem uma cultura de vida. Deus faz com cada um de uma maneira diferente. E Deus tem cuidado, né? É muito louco. É muito E você escuta e massa, você fala, mano. nossa, cara, esse aqui aconteceu isso aqui quando eu era pequeno, esse aqui é parecido com a minha história. Nossa, esse aqui não tem nada a ver com a minha história. Mas daqui a pouco isso se encontra. É muito forte. Cara, Mas sabe o que eu gosto, mano? Eu gosto assim, que não é nada Cara, come essa planejado. bala, cara. velho. Ele tá fazendo assim toda hora. É. A bala. Já saiu a cor da embalagem já. Perdeu a palavra. Mano, sabe o que eu gosto? Tá fazendo até é, que, barulho. é que nem o Marquinhos chegou, mano, você quer falar sobre isso, sobre aquilo, e eu falei que não queria, de propósito, mano. Porque eu acho que precisa fluir de nós a parada que a gente tem, mano. Pode cortar essa parte. É muito, Vai. é muito fácil. Não é, eu acho que não é errado preparar. Seria legal a gente vir com uma pauta também. Eu acho que sairia até mais. Às vezes aqui acaba o assunto, a gente fica assim, o que vai perguntar? Mas é muito massa, cara, quando você deixa fluir aquilo que você tem dentro de você, aquilo que você tá vivendo na estação. Essa é a minha Você estação. sabe que, pastor Raul, nós fazemos aqui o Lopcast, cada pessoa tem ali, a gente conversa a respeito de cada pessoa, ó, essa pessoa traz uma linha assim, essa pessoa fala assim, né? Marquinhos sempre tá trazendo aí o convidado, feedback, etc. Só que, cara, ao mesmo tempo a gente não tem essa preocupação, né? A gente não fica ali, pode ver que a gente não tem um script, não tem algo aqui que a gente... Não, claro que... nem É você que esse falou, padrão que ele falou é um cuidado, né? a Eu gente falo tem, que é um tem cuidado, a tem que questão fazer de isso aí. cuidar, tudo, porque, cara, hoje a gente tá aí, tá sendo gravado, tem pessoas que gostam de pegar uma palavra ali, interpretar da sua maneira, de repente alguma coisa ou outra. Só que, na verdade, não tem esse script, porque, cara, a gente entende que algo vai fluir desse lugar, entende? E, cara, não só... Eu acredito que não só a minha vida, a vida de vocês, mas quem tá ouvindo aí, quem vai ouvir esse podcast, cara, vai ser imensamente tocado. Porque eu falo pra você, eu tô sendo tocado aqui. Mano, tem... Porque, ó, olha só, o que meus amigos mais próximos sabem?
Que muitas vezes, cara, se eu não tomar cuidado, é o tempo todo esse negócio, É, Deus, velho. ó, daqui Deus. Uhum. Cara, é o tempo todo, É. entendeu? Então esse negócio de dependência é isso. Controle, né? Sabe o que aconteceu comigo, velho? Essa é a mais fresca que tá acontecendo comigo. Eu já ouvi até o do Hub lá, né? Eu acabo assistindo o podcast lá deles. E eu vi o Brunão falando, vocês já devem ter ouvido ele falar de um dia que ele ia se suicidar e tal. E no meio dessa ideia, ele começou a ter um déjà vu dele indo para aeroportos e estádios. E aconteceu agora nos Descend dele tá lá. Cara, e semana passada eu escutando algo, eu lembrei, mano, 2007, 2008, no máximo 2009. Eu estava numa vigília com alguns jovens, tinha uns 10 jovens, assim, uma vigília pequena, gente orando na madrugada, quando de repente eu fui tomado por uma visão. E eu vi eu dentro dos estádios, com o violão na mão. Eu lembro até das cores, vermelho e amarelo predominante na decoração. E daí, cara, na hora que eu lembrei disso, eu falei, cara, as mesmas cores do Descend. Cara, que tremendo. Eu falei, cara, eu tive a mesma visão que o cara teve. Por que eu não tava lá? E eu comecei a entender algo, mano. Que, cara, todos nós temos algo que a gente vai caminhar em Deus e vamos nos tornar alguém em Jesus. E isso só vai acontecer se as nossas respostas forem corretas. Cara, Então, eu não vejo como uma... Tipo, sinceramente, no dia eu chorei muito, velho. Porque, assim, não por não ter estado lá, mas por entender que eu não dei a resposta correta para aquilo que o Senhor tinha como um plano para mim. caraca. E talvez o plano teve que mudar. Não que... né? Vocês me entendem, né? Não mexendo na soberania de Deus. Se é pra acontecer alguma coisa, acontece, claro. Mas eu entendi, cara, eu tive a mesma visão que o cara teve, velho. Os mesmos... E daí eu comecei a lembrar e falei, Deus... Só que também, da mesma maneira, hoje o que eu vivo é porque alguém deixou de fazer. Tá ligado? Isso é um fato, né? Alguém deixou de fazer. Eu lembro de uma palavra profética que eu recebi de um cara. Ele veio orar por mim, tá? Ele veio orar por mim. Tu dá aquela olhada, ei! Tava falando demais. Ele veio orar por mim, mano. E ele começou assim, mano, você gosta de rock, né? Deus falou pra mim que você gosta de rock. Eu falei, gosto, cara. Ele falou, você é envolvido com música, né? E eu não tava com um trejeito de músico, né? Às vezes o cara tem, né? Ele falou, cara, eu gosto. Ele falou, então, cara, Deus tá falando pra mim que você é como um foguete, mano. Só que você não sai do chão. Por que você não sai do chão? Ui! Hadouken! Ele falou bem assim, eu tô vendo que você tá atravessando a ponte. O problema é que a outra metade da ponte ela é pela fé, ela é invisível. E você não tá pisando na parte invisível da ponte. Você só tá indo na parte que você tá enxergando. E, cara, beleza, foi massa, assim, né? Entendi algumas coisas daquela época. né? Doeu. Daquela época e tudo. Eu falei, cara, legal, mano. Comecei a orar em cima disso. Quando passou alguns meses, esse profeta me encontrou de novo, mano. Ele falou, cara, Deus falou pra mim que eu ia encontrar você de novo. Daí ele falou assim, você fez alguma coisa desde aquele dia que eu falei com você? Porque Deus falou comigo de novo a respeito de você. Que você não foi chamado pra fazer o que você tem pra fazer porque você é melhor do que alguém, ou porque você é bom, ou algo assim. Você foi chamado porque alguém deixou de fazer. Só que se você deixar de fazer, Alguém vai colocar no teu lugar. alguém vai fazer. No seu lugar. Então, eu tô entendendo que nessa estação nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito, tá ligado? Esses dias eu tive uma... Cara, eu acordei de manhã, fui meditar em Apocalipse 5. Cara, meditando em Apocalipse 5 veio uma música. Puf. A música. Gravei assim, baixinho do lado da minha esposa, ela dormindo. A melodia e a letra, já escrevi a letra, tal. Isso foi numa semana. Na outra semana eu tava tocando a música. Porque hoje a gente tá tão perfeccionista que deixa de fazer as coisas. E agora eu entendi, cara, eu não posso deixar perder, não pode deixar de passar as oportunidades. E eu acredito que eu preciso deixar isso como mensagem dessa estação. Cara, se você tem algo pra fazer, faça. Não perca a oportunidade. Não perca É a aquela, oportunidade, né? velho. É melhor o imperfeito Feito do que o perfeito. do que o Não perfeito feito. que não foi feito. Legal. E você falou sobre decisão Chico certa. Xavier. Chico Xavier tá Xavier. repreendido. 15.
Decisão certa tem a ver com obediência, né? É obediência, entender o tempo, é entender o que fazer e Sim. Deus, eu vou. E aí envolve renúncia. Ele tá falando sobre Deixa de lado. resposta, né, cara? É tudo sobre... Mas eu nas Que você entrelinhas, devolve pra nas Deus. entrelinhas eu pego a questão de aperfeiçoamento, de maturidade, sabe? Porque, cara, assim, ó, Deus te mostra algo. Isso, vai comendo. Eu ia essa balinha, cara. Cara, Nossa, Deus te que mostra, Deus Tá podre te já. mostra algo, Deus te dá uma visão, Deus te dá um propósito, algo acende teu coração, mas não significa que é naquele momento. Porque se naquele momento você recebe e você executa, cara, você atropela tudo e se frustra. E daí não dá. Então é por aí. É A tempo, né? frustração ela faz parte, né, cara? E entender se é Deus, né? Porque às vezes Desenvolvimento. surgem Sim. oportunidades pra gente e a gente vai entrando como se fosse Deus o tempo todo, em todas as portas. E não necessariamente. Por isso que eu digo do discernimento, mano. E não da emoção. Exatamente. Não é não? Nós Massa. somos, eu creio que nós somos humanos, a gente é emocional. E a questão é que você tem que definir na hora do emocional, você tem que definir certo. Porque se você estiver muito empolgado, emoção. Se você estiver muito triste, emoção. É. Se você estiver com raiva, emoção. Você se arrebenta. Então você tem que estar lúcido na hora ali. E é fera, cara. É fera. Mas tudo que a gente tá falando aqui, ó, vocês já perceberam que é tudo sobre a resposta? O que o Raul falou? Resposta. Quando Deus fala com Salomão podia ter pedido qualquer coisa, cara. Podia pedir pra ser rico. É um dos caras que eu mais admiro da Bíblia. Todo mundo, mas eu admiro Salomão, porque Salomão ele fala, quero sabedoria. E com a sabedoria ele define tudo, conhece tudo. A fórmula de todas as Cara, é tudo. Sabe quando é tudo, como diz. Então o que acontece? Mas é tudo sobre as respostas que você dá. O que acontece com José? Nós estamos falando de toda a situação, do processo. Ele mostrou primeiro. É o que você falou. Cara, ele mostrou pra ele. Ele não mostrou o começo, o meio, o processo. A gente sempre fala disso aí, cara. Sim. Mas ele mostra o quê? Só o final. Que lindo. Mas se Deus falasse, é que eu sempre falei aquele dia, se Deus falasse pra ele todo o processo, vai acontecer sem vergonha, tudo, ele ia olhar pra ele, Deus, dá pra Rubem. Ele que me jogou na cova. Miserável, entendeu? Então é mais ou menos isso aí. Então é a resposta que você dá. Então Deus, ele sempre vai entregar alguma coisa pra nós, mas é a resposta que a gente dá pra ele que importa. Porque hoje, toda a informação que a gente tem, você entra no teu celular, cara, se você quiser, você pode ganhar dinheiro, você pode perder tempo, você pode jogar um jogo, você pode falar com alguém, você pode curar, você pode matar alguém só com o celular. Então o que acontece? Tanta informação nessa era. A questão é o que você faz com a informação certa e a resposta que você dá Mano, dessa informação. você já pegou demais. Efésios 1:3 fala bem assim, que nós fomos gerados nele antes da criação do mundo. Aí já entra o... Mano, agora pega, antes da criação do mundo, então é antes de Adão. Sim. Nós já tinha sido gerado nele. Por que Adão foi o primeiro? Porque ele foi escolhido para aquela estação. Por que eu nasci na década de 90? Porque eu fui escolhido para essa estação. A parada é a gente fazer aquilo que nós devemos fazer. Cara, você já foi escolhido, Sim. tá ligado? Já foi escolhido. É que nem a galera que fala, muitos são chamados e poucos foram escolhidos. E daí você lembra que a galera fica bem assim, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? E pensa que chamado tem a ver com função. E chamado nada mais é que um convite. Bem, Chamado, você está sendo chamado. Convite para quê? Para entrar na mesa com o rei. É a resposta que nós devemos dar para se tornar quem ele quer que nós torne. Porque escolhido você já foi antes da fundação do mundo. Você pode ver quando Jeremias fala, quando vem a palavra do Senhor a Jeremias, né? Ainda quando você estava no ventre da tua mãe, eu te designei como profeta para as nações. Quer dizer o quê? Que aquilo que é para você ser já está escolhido antes da... Agora o que você precisa é corresponder ao chamado, que é o quê? É estar no Senhor. Cara, porque se você não corresponde... nossa, E se você corresponder... Olha que louco, né? Se você corresponder, é tão forte. Porque a gente tá falando sobre dar resposta, né? A gente tá falando sobre dar resposta. Corresponder ao chamado. E tem a questão do cara corresponder errado, velho. Sim. Cara, aí vai embora. Quando a gente tava falando sobre o cara entrar na mesa do rei, foi chamado. Eu acho que em Provérbios ele fala sobre quando você se entrar na presença de um rei, leva um presente. Porque acontece? Uau. Porque quando você leva um presente, vai estar todo mundo, mas se você trouxe um presente, a pessoa vai, pera, aquele cara ganhou a minha atenção. Na hora, se você tá ganhando a atenção do rei. Olha a resposta que você tá dando, tá superando todas as respostas dos outros. Agora alguém pode dar uma resposta errada. O cara tá na mesa do rei, e na mesa do rei você não come de qualquer jeito. Você não faz de qualquer jeito, mesmo que você goste de comer.
Tipo que o você faz? Marquinhos, né? Você não come frango com a mão, né? Pecador. Não é que seja etiqueta. Você vai fazer o quê? É a resposta que você dá. Ele vai olhar assim. Ah, você sentou na minha mesa. Mas a resposta que você deu, eu não gostei. Sai. Você sabe o que eu acredito também, Forte. Marquinhos? É E a pessoa forte. mesmo que sai da mesa, né? Acredito assim, ó, que Deus ele Nós estamos tem... falando de mesa, mano, agora. Vixe. Deus ele tem Bora, o velho. seu propósito, né? Tá feliz agora? E 3 horas de podcast. Ah, superou. Ele toma, Jerusa. Quero bater recordes. Deus Não ele- precisa ser bom, só precisa ser longo. Quantidade. Quantidade. Fala, vamos tomar um café e vou deixar gravando. Não é a respeito de Oi, qualidade, falar é de em café, cafezinho Ai, agora ia ora. ser abençoado. Já. Gente, assim, ó, eu acredito que Deus ele tem o seu propósito por aquele tempo e existe pessoas que têm os seus sonhos e os seus objetivos. Quando o seu sonho ou aquilo que Deus acendeu dentro do seu coração casa com o propósito de Deus, cara, aí o negócio acontece. Quer ver uma coisa? A mulher, ela precisava de um filho e ela chorava. Deus, eu preciso, eu quero um filho. E se o Senhor me der esse filho, eu entregarei, né? Lá na sua casa. E Deus precisava de um profeta. Você está entendendo? Então era o propósito de Deus casando com a necessidade daquela mulher. Só que ela sempre pediu, né? E quando ela falou, agora eu vou dar, mas daí eu vou deixar ele pra sua casa. Daí Deus falou, então beleza, você quer um filho, eu preciso de um profeta. Aí sim, só que ela tava pedindo muito tempo. Casou. É a resposta. Resposta certa, velho. Né, filho? Diego! E é muito legal, porque são conceitos que às vezes são entendidos errados. É entendido errado. E aí, já ouvi muito isso, por exemplo. Pô, Deus determinou, mas como é que fica a questão do livre-arbítrio? Isso é muito polêmico. E é muito presente, né? Cara, Pô, que é Deus polêmica, determinou, mano. existe um propósito. Polêmica Deixa eu cast. só ver se minha esposa também. Eu tenho um entendimento a respeito disso, mas eu vou jogar pro Raul. Ah. Como é que você concebe isso, Raul? Mano, eu escutei uma vez de um cara e eu entendo assim também, mano. Quando você tá diante do Senhor, e ele tava falando sobre escolhas. Cara bem conceituado, assim. E foi uma palavra profética, na verdade, que ele liberou, assim, pra mim e pra minha esposa. Eu falei assim, se você escolher a porta da esquerda, o Senhor é contigo. Se você escolher a porta da direita, o Senhor é contigo. Manja? Às vezes a gente... querem polêmica, eu vou ser um pouco mais polêmico, né? Eu acredito que tem gente que ora assim, eu quero orar pra casar. Senhor, envia a pessoa pra mim casar. Cara, pode até acontecer, mas eu acredito na escolha pessoal, mano. Tá ligado? O cara que fica falando pra mim que tá orando muito pra casar, eu falei, cara, você tá fazendo a coisa errada. Você tem que conversar com uma pessoa, você tem que conhecer ela, você tem que fazer o checklist. Pensei que ele ia falar baixar o Tinder. Não façam isso. App. Fazer o checklist, mano. A minha tia coisas, casou assim, mesmo. Faça Eu que tenho, nem eu tenho um amigo que bolacha, casou né? assim. de coisas suportáveis Procurar e no LX. insuportáveis. Sim. E daí sim, eu acredito na escolha do cara, velho. Eu acredito também que o Deus vai nos direcionando, né? Pra alguns lugares, que nem eu. No ano de 2016 eu fui pra Paranaguá ajudar a pastorear a nossa igreja lá. Fui enviado pra lá pelo pastor. Cara, eu passei lá 4 anos, até do final de 2019. 2018, eu tava num culto lá, de repente eu ouvi nítido no meu ouvido. Estou tirando o Paranaguá do teu coração. Só que eu tenho um negócio comigo, assim, minha esposa até fica meio de cara às vezes, que quando Deus fala comigo eu não conto pra ninguém. Eu fico quieto, cara. Eu entro na minha caixinha do desvendar o que Deus quer. 2018 isso. Quando foi 2017, enfim. Foi em 2000 alguma coisa. Lembra aquela conferência de adoração que teve lá na igreja lá? Que tava o Clevers, pastor Clevers, falando, o Clevers é um cara bom vocês trazerem aqui, hein? Consigo contar dele pra vocês. Midrashim? Isso. Animal. Cara de Nossa. cultura hebraica, assim, Che é ele brabo, arrebenta. che é brabo. Ele é brabo mesmo. Cara, nesse dia, nós estávamos. Já tinha se passado uns 4, 5, sei lá quantos meses. Eu estava ministrando junto com a Jerusa. Um abraço, Cheru. Junto com a Jerusa, tava lá no altar Imaginava, junto né? com ela. Que a gente viu passando a prova. Ê, louco. Eu ouvi de novo no meu ouvido: estou tirando o Paranaguá do teu coração. Até que chegou um dia, cara, que aconteceu uma situação muito delicada, enfim, numa tarde de segunda-feira em Paranaguá. Aconteceu uma situação. Naquele dia eu olhei pra Jéssica e falei: amor, vamos embora. Não vou mais ficar aqui na cidade, vamos embora.
e tal, e aquele choro, sabe aquele choro que você não consegue controlar, assim, de tão forte que tava? Beleza. Na noite, a gente ia ouvir um pastor, amigo nosso, pregar, em outra igreja que não era a nossa igreja. À noite, quando eu cheguei lá naquela igreja, tinha um cara na porta, que não foi um cara assim, tipo, eu não sabia se ele tinha algo assim, ele sempre é o cara que tava ali. Ele falou, pastor, sonhei com você essa noite. Falei, mano, o que você sonhou? Ele falou, mano, eu sonhei assim que você tava tomando uma decisão na sua vida numa tarde muito difícil. E essa decisão, o Senhor falava, eu sou contigo. Nossa. Deus falou comigo 2 vezes. Na terceira vez, veio a confirmação através do cara. E ainda, na hora que ele terminou de falar que sonhou comigo, ele falou assim, mano, eu quero te dar uma oferta pra selar essa palavra, porque eu acredito que ela é de Deus. E no sonho dele era assim, Deus, eu tava tomando uma decisão, Deus estava falando que era comigo, e a igreja, aquela igreja, que era uma igreja que eu sou muito amigo deles, estava muito alegre com a minha decisão. E qual foi a minha decisão naquela tarde? Vamos embora. Só que no meu vamos embora, eu tava falando assim, é mais ou menos assim, Deus estava falando pra mim, você vai pra algum lugar, eu não sabia pra onde. E aí eu entro num princípio que eu tenho comigo. Quando você vai fazer algo, quando você tem uma palavra de Deus, ele é responsável por sustentar aquilo. Se você não tem uma palavra, você vai ter que sustentar com o seu braço. Daí pesa. Então eu tinha uma palavra, mas eu não tinha um lugar. Cansa, né? Eu não sabia se o nosso pastor tinha algum projeto comigo em outro lugar. Eu ia falar pra ele, pastor, Deus falou comigo, vai embora. Eu falei, cara, mas eu tenho Paranaguá pra você, cara. Você vai embora para tuas pernas. Poderia acontecer? Poderia. Quando eu, diante disso, falei, mas eu não tenho uma palavra de Deus pra onde? Cheguei num Impacto Jovem, chamei o pastor pra conversar, falei, pastor, 3 vezes o senhor falou comigo. Eu falei, eu não sei se é aqui em Gileade ainda, se é em outro lugar. Eu não tenho essa palavra de Deus. Eu só sei que eu devo... Ele falou, então vamos entrar num propósito de oração. 3 meses de oração. Fechou. Quando deu dezembro de 2019, ele me chama no escritório e falou, Raul, Vem. eu entendo que eu preciso trazer você de novo pra Curitiba. Eu entendi, cara, eu não tenho uma palavra de Deus. Então, se eu não tenho, eu preciso andar com aquele que tem uma palavra de Deus. Ele tinha uma palavra de Deus a respeito do que eu deveria fazer. É o sacerdote de Davi, né? Tá ligado? Então, eu andei conforme a palavra dele. Foi massa, porque eu vim em janeiro de 2020. Na verdade, dezembro. Dia 25 de dezembro de 2019, tomamos a decisão que nós ia vir. Só que nós viríamos no final de março, eu e a Jéssica. Quando foi dia 2 de janeiro, a minha avó tem um infarto. Essa avó que eu contei, ela tem um infarto. No infarto, eu estava posando na casa dela nesses dias em Curitiba. Foi eu que socorri ela, tudo no infarto. Então, comecei a ajudar a cuidar dela. Fevereiro, se eu não me engano, dia 5 de fevereiro, ela teve um AVC. Então, tipo, eu já não tinha ido embora em janeiro. Mas tava tudo É mais ou menos assim, tempo. cara. Deus não deixou nem eu voltar pra lá. Eu já fiquei em fevereiro ali, o fevereiro inteiro. E março me estoura uma pandemia. Diante da pandemia, a igreja precisava de alguém para conduzir as transmissões, as coisas. Tá ligado? Quando você anda debaixo de uma palavra, as coisas à sua volta, por isso que eu digo, a respeito do livre-arbítrio, o que é? Se você está diante do Senhor, obedecendo Ele, para a direita, sou contigo, para a esquerda, eu sou contigo, cara. Diante da palavra do Senhor, as minhas decisões, Ele fala, eu sou contigo. Tá ligado? É forte, né? E eu gosto muito de algo assim, cara. Tem um missionário amigo meu que ele falava bem assim, cara, Deus sempre vai falar com você naquilo que você mais gosta. E eu tinha um amigo que Deus falava com ele nos desenhos, quando ele assistia desenho. Ele falava, cara, você não vai me entender. E eu até hoje eu não entendo como que Deus fala com ele através do desenho. Eu entendo. Bob Esponja. Mas ele fala, cara, Deus fala quando eu tô assistindo desenho. Eu gosto tanto de desenho que eu tiro as lições, eu consigo ir pra Bíblia através disso. Tá ligado? Então... Mas é umas veias, né? que É uma tem cada um. comunicação. Cara, Deus tem a comunicação dele com cada um. Sim, né? cada um aqui Tem gente que fala que Deus fala com ele quando ele tá fazendo um café. Eita. É a comunicação Café. do cara. Alguém aqui? Eu Hã? tô ouvindo? Café? Você disse Café? café. Cara, e Deus fala comigo, se já tivermos, pode acabar. Era Não, só, é era café só que brincadeira. Era só brincadeira a parada lá. Mas, cara, a maneira que Deus fala comigo, através da música. Mas não somente na questão assim de pegar a música, escutar música. Cada estação que eu entro, Deus me dá uma música nova. É que você compõe, né? Cada estação que eu entro.
cheguei numa estação, vem uma música junto. Agora eu tô numa última estação que Deus deu essa música que eu falei do Apocalipse 5. Mas teve uma estação, cara, que eu tava orando, jejuando, tava crente bonitinho, tá ligado? Aquele crente que faz tudo a parada que devia fazer, só que eu não tava ouvindo o Senhor. Cara, eu não escutava o Senhor nos meus ouvidos. Silêncio de Deus. Um dia eu tava no meio da rua, voltando a pé pra casa, lá da sede. Eu andava um trecho de uns 2 km pra pegar o ônibus, né? Esses 2 trechos. Andando assim, eu falei, Deus, você não fala mais comigo. O que tá acontecendo, Senhor? Tava meio indignado no bom sentido da palavra, assim, falou, Deus, eu quero ouvir. Quando de repente o que vem? Uma música. Uma música. Então, tipo, cada estação que eu entro, ela entra junto com uma canção nova que o Senhor vem liberando. Não tenho milhões de músicas, não, porque... Mas assim, as estações, elas são marcadas por canções. Quando eu fui para Paranaguá, estava orando por Paranaguá numa madrugada, orando mesmo para Paranaguá, vendo a situação de prostituição, a questão de desigualdade social, a saúde pública lá, assim, muito, muito ruim, orando. De repente eu ouvi uma palavra no meu ouvido, refinado. Foi a palavra refinado no meu ouvido. E apesar de entender que açúcar refinado, algo assim, né, é diferente do cristal, mas eu não sabia o contexto da palavra refinado, fui dar um Google. O significado que apareceu para mim, apareceu assim, é quando o ouro com suas impurezas é colocado no fogo, até que esquente tanto que todas as impurezas caiam por terra. Naquele dia eu escrevi uma música que falava assim, refina o meu coração com teu fogo, faça de mim um altar que queima por ti, constrange em mim os desejos que roubam o lugar do teu trono. Consome os desejos que roubam o lugar do teu trono. Constrange o meu ser e coloca o teu caráter em mim, porque eu vou queimar no teu altar, a minha vida. Era uma estação nova que estava nascendo. Quando eu fui para lá, eu precisava disso. Então eu comecei a cantar que nós deveríamos ser refinados pelo fogo naquele ambiente lá. Refinado pelo fogo, num ambiente de desigualdade, de pecado, de tal. Nós precisamos ser refinados pelo fogo, tá ligado? Alguns respondem com música, outros com livros. É forte, cara. Mano. No seu DNA, né, velho? No seu DNA, mano. Cara, ó, fala pra vocês, o pessoal vai me ver. Gente, eu tenho pouca música, eu já fiz algumas. Agora, quem tem a veia pra fazer composição é a Dai, velho. Nossa, a Dai tem uma veia assim que... Eu faço melodia. Isso que é bom, né, cara? Mas eu não tenho essa veia, assim. Mas eu acho interessante, porque nessa veia, tipo, Deus dá, aí você entende, Só que existem várias situações, né? Tipo, vou escrever, eu vou alinhar... E agora tem coisa que você fala assim, eu guardei essa música, né? E daí você fala, tá lá atrás. Opa, é pra isso. Tem música que não, nem foi liberada. Você assim, é agora, vem. E até hoje, se você olhar para vários cantores, pessoas que cantam, que a gente conhece há muito tempo, eles falam assim, uma música que eles lançam agora, eles falam, esse daqui tá guardado há 8 anos atrás. Mas Deus mandou agora. Mas, ó, cara, pra vocês verem que... É muito louco, né? Quer ver que louco que é? Que nem essa estação aí. Não sei se deveria, mas vou falar. Qual que é essa estação que eu entrei agora? No outono é sempre igual. As flores caem no quintal. Nunca repita isso na tua vida. A continuação a gente para. Como que é o refinado? Né? O refinado é melhor. Refinado, é. Cara, mas o que foi essa estação? Diante de um conflito, de certa forma, eu estava num conflito de buscar, de querer mais de Deus. E eu vi algo muito errado de um cara muito famoso, que ninguém sabe, e não vou contar também, mas algo muito ruim, assim, que foi muito negativo. Brunão. Quem? Marcos Alexandre. Eu tive um contato com esse cara, eu tive a oportunidade de sentar com esse cara. E, cara, a atitude dele foi tão negativa que criou em mim que eu nunca queria ser que nem esse cara. Tá ligado? E diante disso eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, esse cara fazendo algo que eu não concordo, ele tem a voz dele amplificada. Eu falei, Deus, se o Senhor quer, amplifica a minha voz que eu vou fazer diferente. Fiz uma oração simples, cara, na madrugada, velho. Eu cheguei assim, minha esposa sabe, cara. Eu orando 3 horas da manhã dizendo, Deus, amplifica a minha voz que eu vou fazer diferente. No outro dia, na manhã, eu tava indo trabalhar. Liga um pastor que nem me conhece. Bem. Ele falou bem assim, o Ezequias e o Caio me indicaram você.
você pode vir ministrar na minha conferência? De repente, vocês me convidam para estar num podcast. Cara, foi um pastor pregar na igreja e falou, cara, eu preciso do teu contato pra você ir. Ela me... Diante da resposta, e daí diante disso, tipo, eu dei essa resposta na madrugada, né, falando, amplifica a minha voz, na manhã seguinte, que eu amanheci meditando no Apocalipse 5 e nasceu a canção. Então daí eu já entendi, opa, nasceu uma canção, uma nova estação está nascendo também. E é uma coisa muito interessante que você falou, porque desde os primeiros podcasts que a gente tá falando, desde o 1, né, nós estamos sempre confundindo, gente. Episódio 6. 6 hoje. É uma coisa que a gente sempre tem falado, as pessoas têm acompanhado. E essa mesa aqui é para ampliar a voz, né? Sim. De algumas pessoas. É verdade. E a gente tá escolhendo a dedo. Ah, Marcos, você tá escolhendo porque faz essa pessoa. Não. É porque para sentar, para falar, você tem que ter um cuidado. A gente brinca de ter um carinho, mas a gente tem muito zelo pelas coisas de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Hoje o Raul tá aqui. Hoje as pessoas que vieram aqui, pessoas que foram escolhidas, que carregam algo e que outra. E é uma linha que a gente tá falando bem interessante. Aqui em Curitiba que eu falo, e Curitiba região, existem pessoas que estão perto, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente só viu ministrando no altar, conversando numa mesa, mano. e por isso que eu falei aquele dia sobre história de vida, gostou de falar, testemunho, tá ligado? E os caras brincam, né, cara? Mas o fato é, assim, marcou, no dia que você falou aquilo, eu falei, cara, que forte isso, entendeu? E daí as pessoas precisam ouvir. Por que acontece? Porque muitas vezes tem um cara que tá jogado, tá do mesmo jeito, ele fala, mano, isso aconteceu comigo. Talvez ele vai ver o do Carlinhos e fala, nossa, isso eu gostei muito disso, mas não aconteceu isso na minha vida. Da Jerusalém, não aconteceu. Nossa, do Grandini aconteceu isso comigo. Então, sabe, hoje nós estamos aqui, cara, e essa é a questão de ampliar a voz. Talvez a pessoa tá ouvindo, e daqui 3 meses, 4 meses ela vai assistir. E é o que acontece. 4, 5 meses, aí Deus vem, porque é atemporal a palavra profética. E Deus vem e o cara escuta isso que esse cara fala, mano, é isso que eu preciso, de o cara se derrama ali na frente. E talvez você já esteja em outra estação. Mano. Mas aquilo Outra ainda música, vai estar vivo. Apocalipse 6. Mano, Eu quero já, ó. mano, pra você ver como que é tremenda a paralisação. Isso rápido. 2009, velho. 2009, eu fui, assim, diante de uma crise na nossa igreja lá. O cara que era meu líder de louvor, o cara não cumpria com os requisitos pra ser líder. E daí eu falava pro pastor, eu falei, cara, ele não tem... E não era de pecado, mas é são de capacidade musical mesmo. Nem cantar no tom ele conseguia. Então, tipo... Até não, daí é vamos lá, né, gente? Vamos lá, né, Gente. gente? Cantar fora do tom. Não, ele não batia a palma no tempo também. Né, bolachinha? Então eu falava... Uma coisa é ser desafinado. Só abrindo espaço, sigam o Bolachinha aí, tá? Nas redes sociais. Cara, daí o pastor, diante de uma discussão com ele, assim, cara, passou-se algumas semanas, ele falou, Raul, tá certo, cara, eu quero te ungir como o ministro de adoração da igreja aqui, né? Tinha aquela costume de ungir. Ele chamou o Mauro Ramos, pra ir lá orar por mim. Vai vir, o Maurão vai vir, já deu uma O Maurão, eu lembro até hoje, cara, do efeito que aconteceu e algo que aconteceu lá, bem espiritual. Só que, você vê como eu digo que Deus sempre me dá uma canção. Foi a primeira canção que eu escrevi. 2009. Abril de 2009. Quando eu fui dormir, no outro dia, quando eu acordei com o Apocalipse 4. Agora, eu lembrei. Então, eu lembrei por causa disso. Eu só tô no 4 e no 5, mas eu lembrei por causa disso. A primeira música que eu escrevi foi Então recebe em de Deus, Apocalipse. Recebe. Foi em Apocalipse Quando 4. você estiver em Apocalipse 6, você avisa a gente que você vem de novo. Né? Uma estação nova estava acontecendo, que era eu me tornar o cara o ministro de adoração ali, que liderava a adoração naquela igreja. Começou com uma canção nova. Poucas habilidades musicais, mas uma canção nova. Um coração disposto. E a gente sabe que o coração disposto. novas estações, elas promovem novos desafios, novos comportamentos, novos ciclos. E a gente, como família Lopcast, deseja que você colha muitos frutos disso, cara. Que você também, produza, que alcance, né? O Lop, eu acredito que já está sendo um processo de amplificar também, mas que alcance. As pessoas precisam ouvir isso. Essa sua fala sobre o evangelho precisa também ser pensado. Isso é muito relevante para os tempos atuais. Então, as pessoas precisam te ouvir.
Ouçam o Raul, gente. É, Estamos caminhando para a reta final já. Eu acho que já ultrapassamos o da Jerusa. glória a Deus. Já lá, o Toda Saulo fez a glória. joinha. Toda glória ao Senhor. Podcast 6, Raul featuring Jerusa. Faz assim, ó. Vai ver a Jerusa e o episódio Raul. 6/7. Participa, colocar a 67. foto da Jerusa aqui, ó. E nós sempre concluímos, existe um padrão já de conclusão. Tá certo. Eu acho que você já deve ter se preparado para isso. Não, ainda bem. Nós pedimos para que o convidado, para que esse novo membro da família Lopcast, ele defina toda essa vida com Deus, toda essa experiência que ele teve. Não fala que é em uma palavra. É, em em uma palavra. Em uma E palavra. vai ser 3 coisas ainda. E aí, mais? Você tem- descrever. essa palavra. Você tem o direito de justificar essa palavra. Opa, aí já ajuda, né? Mas pera aí, fala de novo, só pra mim pensar enquanto você fala. Tudo que Ah, você não! viveu em Deus, toda a experiência, teu... Pegou tempo, cara. Ah, que esperto. Falou, fala de novo. Sabe quando os caras perguntavam no colégio? Quantos que é 5 vezes 9? Daí você... Já. Hã? É 5 qual maçãs que é a ou cinco- pergunta? 5, daí você calcula. Isso. É. Pegou as Como? manhãs. Ah, Você fica falando assim, Só sei com maçã. então assim, Mano, tem que ter a malandragem do jogo. É Deus, é. Eu vou falar pra vocês assim, ó, É assim. Ele tá Quando o ganhando cara não tempo ali. sabe, né, cara? Vai lá. É. Mano, não, eu tenho essa definição que... Já pensou, né, mano? Agora vai. É, Não, tem. mas foi bom, entendeu? Esse tempo me ajudou. 1 minuto. 1 minuto. Cara, eu acredito que esse texto, pra mim, do Provérbios 25, ele é um texto pra minha vida. Um cara que procura águas profundas. Águas profundas. Ele fez uma frase. Tá ligado? Não Ou apenas... Ou é águas ou profundas. Literal, né? cara? Mas Profundo. é porque assim, cara, quando fala de águas profundas, que vocês me deram a oportunidade de Claro. justificar, eu penso numa questão de plenitude. A Bíblia fala em Colossenses que em Cristo Jesus habita a plenitude da divindade. Cara, ele é completamente Deus. Então eu acredito que esse buscar águas profundas é por querer uma plenitude, não a plenitude de ser uma divindade, nada disso, mas uma plenitude de entender, cara, essa parada. Porque a gente é tanto conflito, cara, com o evangelho que é pregado, tanto conflito com é certo adorar assim, é certo fazer isso, sabe? E daí a gente acaba criando as nossas verdades, porque a nossa vida vai dando as nossas verdades. Deu 1 minuto? Mas eu acredito Seu sim. tempo acabou, candidato. Águas profundas, no sentido de, cara, de você mergulhar num lugar de plenitude. Plenitude. Então, eu procuro essa plenitude em Deus. Então é plenitude ou profundidade? Profundidade pra ser pleno. Ah, Vendo? Daí, sendo então são pleno, duas. você vai se tornar alguém mais... É prolixo, né? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Profundidade da plenitude. E no fim, é profundidade da plenitude. Semana que vem, se me perguntarem, pode ser outra coisa. Exatamente. Mas é que hoje a gente Ação, né? ficou muito dentro disso, né? Eu acho que no Sim. começo ali. E, na verdade é um rema que eu carrego comigo. Eu gosto muito de pensar nisso, tá ligado? Eu gosto muito de pensar nos remas que Deus nos dá pra vida, tá ligado? Yes. Então, um dos remas que eu tenho é esse, cara, de procurar discernir as coisas pra alcançar águas profundas. Profundo, profundo. Simples e profundo. Simples e profundo. Eita glória. Chupa Galera, Bala House. Os caras vê, Ei. os cara vê a gente segurando o celular e falando, tá vendo o horário. Olha não, só, gente. hein? É tique, é tique. Antes de encerrar, Marquinhos, não quer falar um pouquinho do Fry aí sobre a conferência que vai como ter? é que é o nome? Fry. Fry. Fala de novo. Fry. Pessoal, Fry. estão Não é rindo aí. refri, é refree. Curry. Ó, Nós vamos ter uma conferência agora 16, 17 e 18 de setembro. Fly, voe. E vai ser violento, gente. Só fica ligado lá no Instagram de Gilead, Piraquara, e vem com a gente. Vai ser violento mesmo. Simples e profundo. show. Boa. Vai lá, Diegão. E depois Faz desse convite a gente encerra. Vocês querem mais alguma palavra? Brasil. 5 segundos. Fechou. Brasil. Fechou? Galera, então estamos encerrando. Raul. Eu ia.
Raul, obrigado pela tua Pô, mano, presença. eu que agradeço. Foi Foi Pela top. massa. disposição, cara, fluiu demais. Foi né? show. Foi muito natural. Show de Que bola. bom. Muita afinidade com o que você fala. Legal, Então, que bom, que bom. Fez muito sentido pra gente. Acrescentou, edificou e eu tenho certeza que vai edificar o pessoal que vai ouvir. Queremos É. o churrasco, né, pessoal? churrasco. Mas você mora onde? É. Mas Ali ele, mas mesmo. ele faz lope com as capivaras. Moramos ali perto, queremos. Oi, eu tô brincando. A galera pensa que eu tô pegando no pé, mas é meu amigão. pô. Esse aqui é o ex-amigo do telhado. Gente, é isso aí. É isso aí. Se inscreva se você não se inscreveu. Compartilha Glória com a os Deus. amigos e até o episódio número 7. Tchau, obrigado. Valeu! Valeu, Tchau. Lopcast!